Muito obrigado, então, pela apresentação e muito obrigado pela presença dos amigos aqui neste nosso debate. Amigos, alguns que já vêm há muito tempo, os mais recentes. Enfim, só para sublinhar que, com esta história da idade em que eu comecei a escrever, realmente eu faço parte de uma geração que começou a escrever muito cedo. Aqui o general Pesará Correia sabe bem, conhece bem a nossa história, fez um trabalho que é o mais completo que tem sobre o nacionalismo angolano e quando a gente olha, por exemplo, ao processo dos 50, que é o primeiro reconhecimento por parte do governo português que existe agitação em Angola, a gente constata que a maior parte dos presos tinha menos de 21 anos. E alguns, exageradamente, tinham 15, como era um grupo, eu fazia parte do mais velho, que tinha 16. Mas, então, todos nós começámos a escrever panfletos. E começámos a escrever panfletos e notámos que tínhamos muitos leitores. E então, quando tínhamos muitos leitores, todos nós continuámos a escrever, já não panfletos, mais recentemente, mas fomos fazendo dissertações de mestrado, de doutorado e tal. Mas a origem está nos panfletos que a gente fazia. Nós fazíamos alguns e plagiávamos outros. Nós éramos uns grandes plagiadores, que podíamos ter sido presos por causa disso. Que a gente copiava e não dizia quem tinha escrito, estávamos a entender que éramos nós. Até um pintor português muito conhecido, que eu finalmente acabei por encontrar agora recentemente, que nos passava os panfletos que tinham sido difundidos em Portugal no tempo da Guerra Mundial. E nós agarrávamos daqueles panfletos, tudo que dizia Portugal, punhamos agora e aquilo dava certo. E não dava certo, era assim. E isso, depois, mais tarde, após o 25 de Abril, temos aqui um dos autores do 25 de Abril, depois do 25 de Abril nós fomos ver as fichas na PIDE. E toda essa fase, esse período todo, dos 15 até aos 18 anos, a PIDE não teve a menor ideia de que eu e outros como eu estávamos metidos na panfletagem. Aquilo era a linguagem de adulto. E a PIDE fazia análise de como é que até porque trabalhava muito com o movimento estudantil aqui. Então, quer dizer, nem depois, mais tarde, quando nos localizaram, pensavam que nós éramos os que tínhamos plagiado na geração. Mas então para cá começámos a tomar muito cuidado em não plagiar e começar a fazer pesquisa séria. Então é aí que a gente entra. A Alice está aqui a rir de mim. Lá em Brasil também plagiava muito caro. Mas aquilo não era com más intenções, era para não comprometer ninguém. Também era assim. Resultado, nós transformámos naquela primeira fase, quando foi aquela grande vaga de prisões em 59, o julgamento foi em 60, a PIDE julgava que tinha acabado com toda a agitação panfletária em Luanda, havia 8 grupos mínimos, a gente constatou, e quando os panfletos continuavam, era um grupo de miúdos, ninguém pensava com linguagem de adulto, que eram plagiadores, e eles ficavam sempre na dúvida, sempre na dúvida. Os arquivos deles até ficaram assim. Agora, a partir de um certo momento, quando nos localizaram, a gente foi posterior e, graças à ida posterior, muitos de nós entramos na universidade. Não teríamos entrado se ficássemos só em Angola, porque a maior parte era de famílias assim pobres, mesmo os brancos, eram de famílias pobres. Então o que a gente, no máximo, poderia pretender era fazer assim, Instituto Comercial, Instituto Industrial, era um pouco. Indo para o exterior, não só a gente teve apoio do Alto Comissariado dos Refugiados, que olhava para os garotos adolescentes e dizia: vão para a escola. E eu, sobretudo, então, tive a grande sorte de ter ido ao Senegal. Né? Acho que na altura já estava na Guiné-Bissau, para o Senegal. 79, 71, está pela Guiné. Não, eu fui antes, eu cheguei em 67. A gente já falou sobre isso, eu fui lá antes. Eu só depois disso é que fui para a Guiné. Bom, então, eu chego ao Senegal e o governo, sem documentos, sem nada, tinha um documento, um travel document do Alto Comissariado, e o governo senegalês achou muita graça. Dizia: mas com essa idade vocês já estão metidos nisto e tal. Então, como é que a gente vai, vocês têm que estudar? Mas não pode ser de outra forma. E eu entrei na universidade, tive que fazer novamente novos exames, inclusive um bocado de francês e tal, não sei o quê. Tive que repetir uma série de exames que já tinha feito. Isto fez-me perder 6 meses, porque ainda tive que estudar muita coisa de novo e tal. Lá entramos e, nessa altura, propuseram-nos: querem uma bolsa ou querem trabalhar? E todos nós disseram: nós queremos trabalhar. E deram-nos então emprego num instituto de pesquisa, que é o IFAM, o Instituto Fundamental da África Negra,
o F é porque era Instituto Francês da África Negra. Depois da independência, para não perder o F, que tinha ganho muita dimensão, passaram de francês para fundamental. E a minha vida de pesquisador começa aí. Eu era, portanto, um auxiliar de pesquisa num departamento e, ao mesmo tempo, era muito da faculdade, porque o Instituto era parte da faculdade. É assim que começa a rota toda e, desde então, até à publicação deste livro, tem sido essa a minha trajetória. Ou seja, simultaneamente, ativista no movimento de independência, depois disso, não vamos agora aqui entrar em detalhes, mas depois disso, na luta pela democracia, contra o Partido Único, contra a guerra também, que não havia sentido nenhum daquilo, e ao mesmo tempo, funcionando já mesmo durante a independência, teve uma altura em que eu e alguns outros produzimos uma série de trabalhos sobre a economia de Angola, no sentido de informar o próprio movimento, como é que a economia estava, ultrapassando a fase do slogan, a fase do nosso panfleto, e tentando entrar em coisas mais aprofundadas. Tive a sorte de, a propósito de alguns trabalhos que eu fiz em Dakar, de ir fazer o meu mestrado a Paris, e então em Paris tive um orientador que não era economista, que era um sociólogo, que era o Georges Ballandier, mas que, como não havia um economista para me orientar, que era o tema da Angola e da Guerra de 61 e os efeitos económicos, aconselharam-me a aceitá-lo como orientador, porque eu conhecia muito bem a África e a ver só do ponto de vista metodológico. Então, mas a grande sorte era o seguinte, é que sempre que a gente tinha que fazer algum tipo de ação, porque depois tínhamos coisas para fazer no Congo e não sei o quê, eu ausentava-me de Paris e ele declarava que eu estava a fazer trabalho de campo. Bom, o Jorge Ballandier tinha sido resistente no tempo da Segunda Guerra Mundial, compreendia muito bem as nossas posições. Então, vai lá, estás aqui, dizemos que estás a fazer trabalho de campo e tal. E até se interessava muito, depois quando voltou, o colega nosso estava no banco, quando a gente voltava, ele até se interessava muito mais pela nossa experiência de campo, no outro sentido, do que do próprio trabalho em si, que ele olhava e tinha confiança na gente, não sei o quê. Resultado, esse trabalho, naquela altura, já se começava a falar muito que, bom, está difícil, mas um dia destes fica independente mesmo, Angola, Moçambique, vão acabar as últimas colónias. E já na escola de altos estudos chamava muita atenção como é que é esta coisa, este relacionamento, a África do Sul, que eu não estava bem visto aqui, mas como é que é este relacionamento dentro do próprio Atlântico Sul, vocês que são ali embaixo, e as coisas eram uma coisa. Na escola de altos estudos há muito aquela noção sobretudo da economia, de ligar a economia a estudos estratégicos. E então considerava-se que, estava na altura, estava ao Alfredo Margarito, por exemplo, que dava muitas indicações sobre a história da expansão portuguesa e tal, e aquilo chamava a atenção não só no departamento de economia, onde se começava a falar muito das economias da costa africana, e porquê que não há relacionamento com o outro lado? Porquê que o Brasil esqueceu a África completamente? A Argentina nunca soube onde é que a África ficava. E porquê que não há ali um relacionamento? Ou seja, que tudo funcionava ainda nos velhos termos. O que se considerava era que tudo continuava a funcionar como no tempo da escravatura, que era o comércio triangular. Portanto, era através da Europa. E a África tinha relações com a América e vice-versa. E isto começou realmente a trabalhar um pouco e tal, até que depois quando eu entrei para fazer o doutoramento, depois disso lá na escola, o doutoramento ficou pelo primeiro ano, porque bateu o 25 de Abril, aí entrou na altura o nosso major, até hoje chamamos o nosso general de Major Casará Correia por causa disso. Mas quando bateu o 25 de Abril, a gente fechou a porta da escola e fomos embora, voltámos para o banco. Não foi 26, não cheguei dia 2 de maio. Parei aqui por causa disso. Mas, então, a ideia naquela altura era fazer o que eu pretendia fazer. Era muito ambicioso, mas o Ballandier continuava a apoiar. Era fazer uma história do Atlântico Sul depois do fim da escravatura. Deixar a implantação, como a gente tinha na altura, de modo de produção capitalista na área e com 3, 4 países como exemplo. Esse projeto parou, fiz o primeiro ano, fiz exame do primeiro ano, havia exame do primeiro ano de doutoramento na altura, mas pronto, morreu aí. E morreu aí, e a minha atividade académica morreu aí por muitos e longos anos.
porque a gente voltou, pensávamos que agora vamos fazer um país, uma coisa etc, não sei o quê, e tivemos que entrar na outra guerra, tudo outra vez. Como dizia o Ndalo, a nossa situação ficou aquela de um corredor de 10 mil metros, que termina a prova, e que lhe pedem para fazer outros 10 mil imediatamente a seguir. Então a gente ficou, epá, isto ficou assim. E o trabalho de pesquisa, se inicialmente nós tínhamos sido panfleteiros, depois nós viramos redatores de relatórios. Era aquela fase dos ministérios em que era contar. Mas esses relatórios, é curioso, todos estão feitos todos os relatórios. Depois, mais tarde, veio-nos servir bastante. E tivemos, por exemplo, no caso concreto das funções que eu tinha, uma função na logística, aquilo temos um conhecimento por dentro dos detalhes da economia da Angola e do seu relacionamento para fora, muito grande, para fora sem querer. Porquê? Porque internamente, rapidamente, a guerra parou com todos os circuitos de comercialização internos. Esses circuitos eram circuitos que, basicamente, eram controlados por comerciantes portugueses, de pequeno e médio comércio, não havia assim um grande comércio, como das grandes superfícies que há hoje, mas, de facto, o que aconteceu é que a economia da Angola passou a funcionar de forma ainda muito mais dependente do exterior, na medida em que internamente não havia circulação de riqueza nenhuma, a maior parte de quem conseguia, as comunidades que conseguiam, viviam cada vez mais em autossubsistência, porque andar na estrada era um perigo. E então, era ao longo da costa que as coisas se passavam, os portos recebiam mercadoria de fora e tentavam encaminhá-la pelos caminhos de ferro até eles terem sido sabotados também. Então aí criou-se uma situação em que a gente estava muito ligado à economia mundial e ganhámos um conhecimento prático da economia mundial em função justamente dessa situação. Ora, nesse momento, e de repente, surge um link dentro do Atlântico Sul, nessa fase. Empresários brasileiros imediatamente desembarcam em Angola e propõem, além de linhas de crédito, que era decidido naquela altura, além de linhas de crédito, uma série de produtos. E ao mesmo tempo revelavam um certo conhecimento cultural, quer dizer, e a gastronomia e a cultura. A gastronomia é um grande indicador de cultura, né? E então, a partir daí, as relações entre Angola e o Brasil começaram a acentuar muito. Chegou um ponto em que o Brasil era, depois de Portugal, o maior fornecedor de produtos de consumo imediato em Angola. E, além disso, começou-se a gerar a primeira grande dívida de Angola. Começou Angola a obter empréstimos em várias partes do mundo, tentando diversificar os parceiros, mas realmente a economia internamente não funcionava rigorosamente nada. O café tinha acabado, se formos falar dos minerais, só funcionava o petróleo, os americanos não conseguiam funcionar, e em termos de produção alimentar, basicamente, tirando ao Huila, não havia mais nada que produzisse alimentos que fossem comercializados para além de 150 km. As coisas estavam nesse tempo. Então, depois o que é que acontecia? O que acontecia era que tínhamos duas vertentes. Primeiro, havia uma falta de quadros muito grande e os três grandes portos da Angola, passaram a ser as três grandes bocas de alimentação do país. Mas essas três grandes bocas funcionavam mal, porque funcionavam sem dentes. Ou seja, aí é que a gente se deu conta até que ponto o sistema colonial foi cruel em Angola, porque mesmo operadores de guindaste eram portugueses e foram-se embora. A gente teve ali, bom, o Pércio também se lembra disso, tivemos ali uns meses em que a preocupação era formar pessoal. E enquanto formas o pessoal, os barcos estão lá fora. Chegámos a ter 80 barcos ao largo da costa, dentro da Baía de Luanda. Não estou a falar do Lupito e lá. Quase tanto como em Lagos. Pois é. E aquilo custava muito caro. Na altura, eu lembro-me, as contas que nós fazíamos eram, cada barco custava parado por dia $5.000 agora, cada um. Portanto, imaginem que se aplicasse as regras de mercado, os custos exatos, um saco de arroz chegaria a Malanja ao preço do caviar ou ao preço do champanhe, ou mais caro ainda. Então, num dado momento, ainda as coisas pioraram, porque o abastecimento interno, a partir dos três portos, era um abastecimento feito por via aérea. Já pensou que é transportar batatas, fuba e não sei o que por via aérea, se fizesse as contas. Então, durante 16 anos, a economia da Angola funcionou sem se fazerem contas. Isto é colocar lá e está tudo subvencionado, mal subvencionado, não havia contas, quer dizer, o próprio Orçamento Geral do Estado era
como é que era? A gente dizia risivelmente engraçado. A gente ria. É para o orçamento não prevê isso, é porque ela sabe. Põe na água as batatas lá embaixo, a malta está-se. E é assim que a gente ganha. Quando eu fiz a primeira viagem a Paris, pouco depois da independência, e fui lá ver meus colegas da escola, e antigos colegas, eu constatei que eu tinha 20 vezes mais experiência do que eles. Mas era uma experiência que não tinha nada a ver com a economia mundial. Então eles tinham que aprender com a minha experiência, que era a experiência de uma situação de economia de guerra, em que eu era realmente especialista, até me gabava de coisas que nunca ninguém tinha visto, algumas que davam vontade de rir, né? Mas era assim. Mas não sabíamos nada da economia mundial, tal como ela está estruturada. Ou seja, que realmente Angola vivia uma situação naquele momento que era uma situação de absoluta marginalidade em relação à economia do mundo. As coisas não funcionam daquela maneira. Bom, gradualmente a guerra foi ganhando outras características e a partir de 1992, entre 92 e pelo menos 96, a guerra em Angola saiu das periferias e passou para o centro. E aí foi o problema. Foi por causa da assinatura do Acordo de Vicence. Então aí foi a guerra em Londres, que durou uns dias só, mas durou pouco. Agora, a guerra no Planalto Central entrou nas duas grandes cidades do Planalto, nas duas, tanto no Bié quanto no Luanda, entrou para destruir mesmo. E Angola perdeu, de 92 para 93, 25% do seu PIB em destruições. Se a economia americana perder 25%, você pode ter a certeza que aquilo vai ser uma catástrofe. Ninguém aguenta perder 25%. Então isso desestruturou ainda muito mais toda a economia de Angola e realmente começou-se a verificar um fenómeno que era o seguinte. A moeda não valia nada. Ninguém acreditava no quase, certo? Ninguém acreditava. Se tivesse dólares, aquilo era fácil de ver. Mas o que, por exemplo, no caso concreto, uma zona onde eu estive bastante, que é o Puné, que é uma região popular, rapidamente o camponês coanhama entendeu que ou tinha dólares ou tinha gado, que vale muito mais do que os kwanzas. E, apesar de haver guerra e da fronteira estar fechada, ali ninguém ligava para isso, porque o primo mora do lado lá da fronteira. Então ele vendia o gado na fronteira da Namíbia, que ainda nem estava independente na altura. O dinheiro nem voltava para Angola. Ele comprava nos supermercados nas zonas de fronteira, um Chacate, um Tango, a todas aquelas localidades ali. Então começa a aparecer uma outra economia ali naquela área, naquela zona, e as grandes cidades de Angola nem pensar que possam ter abastecimento, por exemplo, de carne. Não podiam. A única solução foi uma solução que foi adotada com contacto do conhecimento, foi comprar carne no Brasil e carne na Argentina. Então ainda aumentou mais a importância dos portos, que não estavam equipados com o equipamento de frio para receber esse tipo de carne. Então ele chegava, tinha que sair imediatamente dali. Aquilo fazia-se quase tipo uma operação militar, né? Agora chegou, sai, entrega e desaparece com isto, e os custos eram poder muito altos. A partir do momento em que os americanos normalizaram a exportação de petróleo, tudo isso era financiado via petróleo. Mas quando chegamos ao meio da década de 80, há a primeira queda do preço do petróleo, uma queda séria. E é aí que começa, então, pela primeira vez, o regime a pensar numa alteração da estrutura económica interna do país. É o famoso CEF, Saneamento Económico-Financeiro, com o nosso amigo José Cerqueira à frente, que durou pouco tempo, porque os preconceitos ideológicos voltaram. Mas, nesse meio termo, Angola tinha aumentado o seu relacionamento económico com o Brasil e tinha iniciado com a Argentina. Bom, quando a África do Sul, quando cai o apartheid e quando a África do Sul começa a colocar empresários seus tanto em Angola quanto em Moçambique, uma outra via de relacionamento no Atlântico Sul estabelece. E era por via marítima também. Ou seja, que a África do Sul transformou-se também num grande fornecedor de Angola. Nós podemos localizar pelo menos no meu trabalho, eu localizo um acentuar desta movimentação, destes links, a partir de 1998. A partir de 1998, a África do Sul está realmente muito presente na economia de Angola e na de Moçambique ainda mais. E a Argentina sai do circuito que tinha sido estabelecido para o fornecimento de carne do lado do Atlântico. O Brasil toma conta disso. E toma conta, aí o Brasil entendeu que
tinha uma via de acesso, ou várias vias de acesso, mas tinha uma via de acesso privilegiada desde que conseguisse um financiamento, que era feito pelo BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social, e era um crédito revolvido. Sempre que Angola pagava, o dinheiro entrava de novo no crédito. As garantias eram o petróleo. Ora, com essas garantias de petróleo, e com a guerra quase a aproximar-se do seu termo, ou seja, a guerra, a partir de 1996, afastou-se muito outra vez dos grandes centros. Quer dizer, a UNITA trouxe a guerra para dentro de vários grandes centros, mas cometendo dois erros de base muito graves. O primeiro foi não ter reconhecido o resultado das eleições. Se tivesse reconhecido o resultado das eleições, ganhava as eleições seguintes. Quando ela estava com muita dificuldade de lidar com a economia e queria ser um problema. Mas a UNITA, a mentalidade que a gente notava na UNITA era uma mentalidade, não era nem de soldado, era de guerreiro. E então não aceita uma derrota política. Acha que uma derrota numa eleição era uma desonra. Uma derrota numa eleição não é uma desonra. Quer dizer, pode ser um passo para ganhar as outras. Esse foi o primeiro erro. E o segundo erro foi ter aceitado guerra clássica. É claro que o exército do governo, que já não era mais a SFAPLA, que já estava ampliado, inclusive com antigos da UNITA, tinha todas as vantagens e mais algumas. Até porque, eu não quero que me chame economicista, mas a guerra, quando você faz uma guerra, você tem que pensar como é que ela vai ser paga. Porque a guerra é a operação mais cara que o ser humano pode inventar. E é talvez a única em que entra tudo. Não é? Entra qualquer elemento que você queira, está incorporado num esforço de guerra. Ora, o que é que acontece? A UNITA controlava, para pagar a guerra, controlava algumas minas de diamantes, bastantes, algumas. Mas o MPLA controlava o petróleo. E entre diamante contra petróleo, a gente já está a partida, se conhece a economia da Angola, sabe quem vai ganhar. E realmente a guerra, em termos de equipamento, o general sabe isso, a guerra modernizou-se muito. Foi uma das guerras, depois da Segunda Guerra Mundial, travaram-se combates em Angola que não tinham travado em nenhum ponto da África depois da Segunda Guerra Mundial, e os níveis tecnológicos tinham subido bastante, inclusive no combate aéreo, que não era nada. Quer dizer, a África do Sul, na medida em que a África do Sul fazia escalada, havia sempre uma resposta do outro lado que levou aquilo muito longe. Ainda bem que o apartheid caiu, porque não sei como é que aquilo poderia chegar. Nós estávamos com uma potência nuclear na região. Resultado de tudo isso, a economia de Angola começou, a partir do momento em que o preço do petróleo subiu, coincidindo com o enfraquecimento da UNITA, que ainda por cima negociou em Lusaka e não aplicou o acordo. Cometeu mais, era uma sequência de acordos. Não é? A UNITA avançava muito bem em termos de guerra de guerrilha, em termos de criar problemas muito sérios à movimentação económica do país, mas depois não sabia tirar as consequências políticas, quer dizer, não sabe quando é que deve parar. Agora aqui, e quem não sabe negociar, acaba tendo por se render. E foi o que acabou por acontecer. Perderam a guerra militarmente. Nós começámos a sentir, a partir de 1998, que aquela guerra tinha que ter solução militar. Não ia mais ter solução política, justamente por causa do tipo de raciocínio que havia num dos beligerantes. E, ao mesmo tempo em que isso acontecia, a gente começa então as pressões dentro das cidades para a melhoria das condições de vida. E essa melhoria das condições de vida começou realmente a ter um certo efeito na classe política, que começou a pensar em fazer melhorar as infraestruturas. Ora, o melhorar as infraestruturas levou a um reforço das relações no Atlântico Sul, no que diz respeito à Angola. Porque empresas brasileiras começaram a ser contratadas em grande escala, que chegaram antes dos chineses, depois chegaram os chineses, não é? Mas este link aqui, este momento em que chega, por exemplo, a Odebrecht e muito dinheiro do BNDES, a partir daí é que tudo vai botar. A partir desse momento é que a gente começa a sentir que há uma ligação que tem sentido económico e tem sentido político. E vai ter um sentido político que é muito desagradável e nós vamos ver mais adiante. Chegando neste ponto, eu fiz esta trajetória toda para demonstrar até, vamos lá, a nossa inserção na região atlântica, portanto, no Atlântico Sul. Nós temos uma inserção continental no quadro da SADC e temos essa. A partir do momento em que o apartheid cai na África do Sul, os sul-africanos, imediatamente, mais que os brasileiros, mas o Brasil acompanhou rápido, começaram a pensar que realmente na região há coisas para fazer. E eles já tinham tido relações com o Brasil e com a Argentina anteriormente e pensavam em intensificá-las, e intensificaram mesmo. E só para facilitar, para não contar o livro todo,
em 2004 foi assinado um acordo entre o Mercosul, que é o Mercado Comum do Cone Sul da América, com a SADC. Não foi com a SADC, porque a SADC não inspira confiança. A SADC tem economias completamente desarticuladas. E essas economias completamente desarticuladas vão ao ponto que a própria moeda não é confiável. Então, mas a SACU, a União Aduaneira da África Austral, que é a União Aduaneira mais antiga do mundo, tem o RAND como base. E o RAND, esse é convertido. Então fizeram um acordo com a SACU, primeiro que era com a África do Sul. Antes de tudo isso, o Fernando Henrique Cardoso propôs que a África do Sul entrasse para o Mercosul. E os sul-africanos disseram, pá, isso pode ficar antipático do ponto de vista africano, a gente entrar no coisa. Mas fazemos um acordo. E a África do Sul chamou então os seus outros parceiros da SACU, que eram a Namíbia, o Botsuana, Namíbia, o Botsuana, o Lesoto e a Suazilândia, que entraram também, mas enfim, coitaditos, não é? São satélites. São satélites. Mas entraram, mas beneficiaram um pouco com isso, sobretudo o Botsuana. Porque, pronto, quer dizer, era um acordo que amplia. Em termos percentuais, a subida foi brutal, foi de 500%. É claro que o ponto de partida sendo muito baixo, os percentuais não contam. Mas o fato é que circula entre só África do Sul e Brasil $1 bi anualmente como média. O que já devia ter sido mais, já devia ter crescido mais, mas o que aconteceu, e isto é uma outra parte importante do livro, é que as economias do Brasil e da África do Sul foram consideradas como economias emergentes. E eu no livro ponho isso em causa. Elas tiveram ciclos de crescimento, como já tiveram muitas vezes, e voltou tudo para trás em crise. A crise do Brasil e a crise da Argentina e da África do Sul acontecem praticamente ao mesmo tempo e dão lugar a fenómenos políticos semelhantes mas simultâneos. Primeiro, os poderes transformam-se em poderes de corrupção a nível muito alto, ou pelo menos a nível próximo disso. E há duas destituições. Cai Dilma Rousseff no Brasil e cai Jacob Zuma na África do Sul. Uma diferença é que a Dilma Rousseff foi defendida pelo seu partido e o Brasil virou à direita. E na África do Sul, Jacob Zuma foi derrubado pelo seu partido e a África do Sul virou à esquerda. Isto é só para terem os elementos, assim, os grandes elementos da reportagem. Porque no meio de tudo isso, Angola, que não está no acordo entre o Mercosul e a SACU, que não faz parte, está muito interessada porque tem ali um fluxo importante. Os parceiros de Angola são, assim pela ordem, a União Europeia, a China, os Estados Unidos, o Brasil e a África do Sul. Quer dizer, não é brincadeira. E no caso concreto do Brasil, da África do Sul, há pagamentos, não é bem um crédito assim, mas há pagamentos que são feitos a posteriori. Quer dizer, você entrega o produto e pode pagar depois, ou paga em petróleo, faz um encontro de contas. Mas no caso concreto do Brasil, é realmente com financiamento do BNDES, que ultrapassa $1 bi também. Ou seja, que o mesmo... Agora vai acabar. Pois, a linha de trem foi paga esta semana. Pois foi. Mas agora vai acabar. Agora vai acabar porque a gente já lá vai a essa que vai acabar. Porquê que vai acabar? Mas vai acabar isso, mas não vai acabar a doação. Mas o que acontece é que quando há este tumulto, ou seja, que o governo sul-africano e o governo do Brasil eram dois governos muito ligados a Angola, os dois sofrem acusações de corrupção e os dois caem, são substituídos. A leitura que se faz em Angola é assim, mas e agora como é que é esta conversa, por exemplo, da Odebrecht? A Odebrecht já não estava em Angola só para construir prédios. A Odebrecht já tinha uma holding no petróleo e constituiu e participou, que agora vendeu, uma empresa de extração de diamantes com 2 diretores. Um diretor indicado para a Odebrecht e outro diretor que era a esposa do José Eduardo Santos. Portanto, aqui estava tudo já colocado muito alto. Ou seja, que este fluxo no Atlântico Sul dava lugar à movimentação de crédito, dava lugar à movimentação de produtos, de bens, dava lugar à movimentação de corrupção. Ou seja, que é aquilo que nós, a economia, chamamos acumulação delinquente de capital. E isso está instalado na região toda. Ou seja, que há inquéritos na África do Sul. Olha, quem escapa é a Namíbia, e nem sei se escapa mesmo, mas para já tem sido um país... 3 foram detidos. 3 foram detidos agora e foram culpados a antiga ministra das Pescas. Pois é. Portanto, nem a Namíbia já escapa. Mas foi o juiz namibiano que... Exatamente. Apesar que, internamente, eles levantaram a questão, externamente.
Que é importante. Pois, mas estás a ver, o que a gente diz nas análises é assim, que a gente a roubar. Se as estruturas denunciam o roubo, a gente não considera que seja um Estado cleptocrático. O chato é quando a estrutura, por exemplo, os juízes, durante muito tempo no Brasil e em Angola, calaram-se completamente em relação a isso. Se era um alto político, não mexia. Os namibianos mexem. Quer dizer, você desaparece com $500 namibianos e se souberem, eles queixam-se em tribunal. Então, não é exatamente um regime baseado na corrupção. Agora, no caso concreto da África do Sul, era mesmo baseado na corrupção. Por exemplo, o famoso o famoso contrato internacional com a França, com a Alemanha e com a Inglaterra, para reequipar as Forças Armadas da África do Sul, que na altura era qualquer coisa como 47 bi de dólares, quer dizer, mais que o PIB de Moçambique, envolvido na modernização das Forças Armadas da África do Sul. O Jacob Zuma diz que comeu não sei quanto, o outro não sei o quê, e ninguém dizia nada. Fizemos um pequeno inquérito para os limpar, só que as coisas apareceram a seguir. Voltaram a aparecer a seguir. E voltaram a aparecer quando alguém se mexeu. Isto ou seja, o detentor do poder, que é corrupto, tem uma psicologia que é só ter. O tipo pensa que ele é eternamente capaz de continuar naquele tipo de vida. Então o que é que o Jacob Zuma faz? O gajo é envolvido numa coisa enorme. Vai se sujar, no Brasil houve disso também, vai se sujar mandando, pagando na casa dele, construção de uma piscina, pôs aquilo nas contas do Estado. Ou seja, uma coisa desse ridículo. Esse sujeito está a mexer em dinheiro que não é dele. E começou por aí, e as coisas foram aí, deram o que deram. Quer dizer, eu estava sendo agora julgado outra vez, inclusive pelo roubo na altura do acordo militar. No Brasil houve um caso semelhante de um ex-ministro que está preso e que latou um monte de gente lá, que era o António Palocci. O António Palocci tinha feito, afinal, uma série de falcatruas quando era ministro da Fazenda e foi descoberto por uma pequena história de uma consultoria de $20 mil, onde ele utilizou documentos do Estado para fazer propostas a pessoas, coisas assim absolutamente ridículas. Ora bem, o que a gente constata neste evoluir é que o tipo de desenvolvimento, tanto dos países, desenvolvimento em si, quanto do relacionamento, está muito ligado justamente àquilo que o Bayard, o francês que escreveu a política do ventre, chama a política do ventre mesmo, mas chama então, quer dizer, o Estado mafioso. Nós estivemos perante uma situação de realmente uma constituição de grandes máfias que aproveitava e até fazia grandes obras, mas onde, das duas uma, ou eram estratégias individuais de enriquecimento em alguns casos, eram os casos sul-africanos, eram os casos do Brasil, mas ao mesmo tempo em Angola, a soma dos desvios que redundaram, portanto, em enriquecimentos pessoais, acabaram por constituir uma nova camada social. Pequena, mas muito presente. E dentro dos centros de decisão. Ou seja, sempre na dependência da relação com o Estado. Você tem relação com o Estado e você tem tudo. Se você está fora desse circuito, você não tem nada. Isto determinou várias guerras no conjunto do continente. Porque, vejam bem, nós temos o acordo de Lusaka. A mentalidade da UNITA era essa. Era igual. Portanto, eu ou estou dentro do aparelho de Estado, ou estou fora dele e não tenho mais nada. Então, quando se fez o acordo de Lusaka, a distribuição do ministro, só para dar dois exemplos. Ministério da Indústria, MPLA. Ministério do Comércio, UNITA. Ministério da Geologia e Minas, Diamantes, era UNITA. Ministério do Petróleo, MPLA. Quer dizer, era a rachar de cima a divisão da riqueza. E então temos aqui a política como um elemento de distribuição da riqueza e de formação de novas classes sociais. No caso concreto do Brasil, o que é que a gente assiste? O Brasil tem um papel muito importante aí nesse trabalho. Aliás, isto depois deu um pós-doc, no próprio Brasil, deu um pós-doc. Era assim, o PT faz parte da iniciativa. Tinha sido o contrário. Pensei que tinha sido o contrário. O pós-doc é que tinha dado o livro. Não, o pós-doc é que deu o livro. Mas então é assim, o PT fazia parte da elite no Brasil desde há muito tempo. E qual é o momento em que é? Não é quando o Lula chega ao poder. É quando o PT conquista cidades importantes. As prefeituras do Brasil têm verbas monumentais. Você conquista, por exemplo, Porto Alegre. Foi a primeira grande cidade que o PT conquistou.
com 3 milhões de habitantes. Você fica com um poder de barganha em termos de contratos enorme. E a partir daí toda aquela zona industrial de São Paulo, não é a cidade de São Paulo, é a zona industrial que o PT conquistou as cidades todas. O ABCD é Santo André, São Bernardo, São Caetano, São Damião, onde estão as fábricas de automóveis, onde está aquilo tudo. E é através disso que o PT não só tinha entrado na elite política, porque o PT é consequência do movimento contra a ditadura. E aquilo o Racha, eles eram o Lula e o Fernando Henrique, eram amigos e trabalhavam na mesma área. E a partir do momento em que uns pensam que o Brasil já estava preparado para um partido político mais radical e outros achavam que não, que faz a divisão entre os dois. Não foi mais do que isso. Ora bem, a partir do momento em que o PT entra na elite, o PT começa a conduzir-se através de opiniões, não vamos dizer quem, mas enfim, de figuras políticas que desde o movimento estudantil com essa linguagem, que é usar as armas da burguesia para a contra-guerra. E eu conduzo essa frase, já sei o que é que vai acontecer a seguir. Quer dizer, você vai se descaracterizar completamente. Então, o financiamento, inicialmente o financiamento do PT começou a ser garantido por esse tipo de contatos. Do lado do africano, do lado da bola, não havia nem essa preocupação. Ou seja, que o financiamento dos partidos políticos mistura-se completamente com o funcionamento da administração. Mas temos isso, não é só na Angola. Se nós formos ao Congo, ainda é pior. Não é? Tratar disso, lembra-se bem disso. Quer dizer que não há separação, e mais, durante um certo momento, criou-se uma mentalidade que mesmo quando o Partido Único acabou, ela manteve-se, que é a noção de Partido-Estado. Não há diferença entre o Partido e o Estado. E a noção de Partido-Estado, ela foi teorizada pelo Século Pedreiro. Em Angola, há um determinado momento em que começámos a ver, quer dizer, o clima de corrupção que havia, toda a gente via, e então, mesmo na área da chamada acumulação de delinquente de capital, começou a aparecer uma certa teorização. A primeira teorização era em relação aos militares, dizendo que os militares, no Japão, tinham tido um papel capital no desenvolvimento japonês. E isso é uma afirmação feita em termos absolutos, não é verdade. Tem que se saber, tem que se ver o que é. São grandes famílias. E essas grandes famílias têm militares dentro, mas não era a estrutura militar que, enfim, que servia e enriquecia. Não foi assim que o Japão cresceu de maneira que não teria crescido. Esse é Desculpa lá, então, Pedro. O secretário-geral também está aqui, pode afirmar ainda melhor. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a estrutura militar desapareceu. Portanto, nunca poderia ser os militares a desenvolver. Que eu me recordo, confirmo que estou a lembrar, foi a partir de 1980, quando os Estados Unidos começam a ter necessidade de sair um bocadinho da zona do Japão, é que começa a emergir um serviço castrense no Japão. Bom, mas nessa altura já o Japão era o Japão. Estava desenvolvido tecnologicamente como poucos. Mas depois há uma outra explicação, que essa até foi dada a mim pessoalmente, eu ouvi de ter vontade de rir neles, porque era assim: olha, nós não podemos ir pela via normal da acumulação de capital através de depósitos bancários, esperar não sei o quê. A Europa demorou 300 anos para evoluir isso, nós temos que ir mais depressa. Então isto tem que ser feito a nível individual. É uma forma de dizer que vamos roubar muito rápido, porque é um fator de desenvolvimento do país. Então todas as explicações são válidas quando se quer fazer uma coisa assim, mas é só para dizer que mesmo quem fazia isso procurava explicar o que é que estava a fazer e sabia o que é que estava a fazer. Resultado, no meio desta história toda, as relações do Atlântico Sul, e agora aí voltamos ao título, o Atlântico Sul é aberto à troca comercial para fora da região. Dentro da região havia pequenas trocas que até nem se conhecem muito bem. Eu tentei estudar algumas no Senegal, mas não cheguei muito longe, porque eram as rotas marítimas no Atlântico Sul, de um lado ou do outro, eram rotas marítimas praticamente de cabotagem quando havia, e pesca. O que abre o Atlântico Sul à grande expansão comercial e vai tirar o centro da globalização daquela época, do Mediterrâneo, passa para o Atlântico Sul, é então o primeiro ato, o primeiro gesto, é em 1419. Em 1419, o Gonçalo Zano ocupa a ilha de Porto Santo. E a seguir, no ano seguinte, a Ilha da Madeira, 1419. 2019, o Jair Bolsonaro é eleito, que é o grande acontecimento de 2019. Aproveitando essas duas datas e a coincidência que o livro foi publicado em 2019, nós usamos, para aqui o meu cúmplice,
nós usamos o nome dos dois capitães. E o subtítulo é aquele subtítulo do pós-doc, certo? Já explicado o que é. Ora, essa abertura do Atlântico Sul vai ter um laboratório que eu penso que os historiadores portugueses teriam interesse em estudar um pouquinho mais dessa coisa, que é a colonização da Madeira. A colonização da Madeira vai dar o modelo para as colonizações, tanto no Brasil quanto em Angola. Do ponto de vista administrativo, é a junção da estrutura administrativa, do ponto de vista do governo, da estrutura administrativa, da estrutura militar e da estrutura empresarial na mesma pessoa. É o capitão Moura. Depois as capitanias do Brasil acentuam isso, e em Angola as duas capitanias, Luanda com o Paulo Dias Novaes e Benguela com o Manuel Cerveira Pereira. Isso depois, isso ainda aguentou um século e pouco nessas funções, ou seja, que o sujeito era ao mesmo tempo militar, mas no caso, por exemplo, o Gonçalo Zarco foi militar mesmo, porque teve um momento em que foi fazer a guerra em Marrocos. Então não era só, tinha oposto por isso. O Paulo Dias também. O Paulo Dias é um ocupante militar, sobretudo. Mas ao mesmo tempo eles eram empresários, porque tinham atuação sobre aquelas riquezas. O Paulo Dias, por exemplo, andou atrás de riquezas até morrer, que é as famosas minas de prata de Cambama, que ainda agora, é uma coisa curiosa que eu notei, voltaram a dar concessões para fazer pesquisa em Cambama se há prata. Ora que o Paulo Dias conta tanto não havia prata, diz não há prata, mas há gente, quer dizer, há escravos. E Angola transforma-se então no maior centro de exportação de escravos, mesmo quando o Golfo da Guiné depois se intensificou a partir do Forte da Mina, mas tudo isso foi treinado na Madeira. Ou seja, que eram duas capitanias, o Bartolomeu Prastrelo de Porto Santo e o Gonçalves Zarco na Madeira. Portanto, a estrutura administrativa. A primeira produção que é feita a sério em quantidade é açúcar. E são as mudas de açúcar da Madeira que são levadas para o Brasil. E em terceiro lugar, trabalho escravo. Portanto, tem os três elementos da exploração colonial que estão aí. Um produto, uma produção, o tipo de direção e a pequena escala, a escala da Madeira. Então, isso dá mais um motivo, digamos, para o livro, para a tese de pós-doc, dá mais um motivo para dizer. Então, a globalização do Atlântico Sul começa naquele momento. Eu tenho muita resistência à palavra descoberta. Eu acho que qualquer território que tem população não foi descoberto. Já estava gente lá, só não descobriu nada. Já estava gente, então é outra coisa. Se ocupou uma área. No caso da Madeira e Porto Santo, Cabo Verde, São Tomé, não estava lá ninguém. A expressão descoberta pode ser usada. Mas no caso de Porto Santo e da Madeira, não havia ninguém, mas as ilhas eram conhecidas. Porque o Infante Henrique manda ocupar as ilhas com base no mapa espanhol. O mapa espanhol que é feito com base nos mapas árabes. Ora, os árabes, já em 1200 e pouco, conseguiam no Índico chegar a uma ilha completamente isolada, que é a Ilha Maurício. Quer dizer, portanto, tinha uma navegação muito, muito intensa. Quer dizer que, naquela altura, o que os europeus não conheciam era o Pacífico e o Atlântico Sul. Este Atlântico Sul que a gente está a falar. O objetivo do Atlântico Sul, inicialmente, era escravos e ponto de passagem para o Oriente, para as relações com o Oriente. O que nós estamos a assistir agora é a escravatura acabou. Há umas coisinhas assim e tal. O relacionamento económico, assim, meio em termos primários, também continua e eu vou concluir daqui a pouco dizendo sobre tudo isso. Mas o fluxo está ao contrário. Agora nós começamos a assistir que o principal parceiro, a principal presença e em crescimento no Atlântico Sul vem ao contrário. Vem da Ásia, vem da China. Ora, isso dá novamente força à Rota do Cabo. E a África do Sul está muito satisfeita com isso, desde que a China aceite ter um relacionamento com a África do Sul como se ela fosse uma potência industrial, ou seja, comprar produtos industriais e não apenas matérias-primas, como é o que a China tem feito e que leva a esta crítica que a China faz aquilo que os colonos fizeram. É a mesma coisa. Ou seja, mesmo quando investe ou empresta dinheiro para se fazer infraestruturas, são infraestruturas que retiram produtos de base que interessam à economia chinesa. Mas é um facto. A economia chinesa, neste momento, e no momento de dificuldade, sobretudo em África, ela presta um serviço, porque ela apresenta produtos de qualidade mais baixa, mas a preços acessíveis aos nossos mercados. E isso é a curto prazo que se vive, certo? Ninguém pode dizer assim, bom, então vamos esperar aqui 100 anos e depois... Nesse curto prazo, eles respondem imediatamente a isso. Se uma economia que não dá resultado a curto prazo, ninguém acredita nada.
Então, por enquanto não houver algum grande escândalo, algum grande problema, a China aparece como uma solução de um balão de oxigênio. Não põe as mesmas condicionalidades que o FMI põe em termos financeiros e, por outro lado, coloca produtos, quem conhece Luanda, mas qualquer rua de Luanda sabe perfeitamente que o produto chinês está não só muito provavelmente ao alcance físico das pessoas, mas sobretudo ao alcance financeiro. Bom, então, esta presença chinesa, que muito provavelmente se vai acentuar, ela só pode ter um problema, é se realmente a África do Sul faz aquilo que o Donald Trump fez com a China agora. Ou seja, ou nós mudamos os termos da troca, ou não há conversa. Só que a África do Sul está sem força para isto. E é aí que a gente chega ao ponto final, é a minha apresentação, que é o seguinte. A noção de economia emergente, como a noção de BRICS, são noções criadas por grandes bancos norte-americanos. Eu dou até os nomes das pessoas que inicialmente usavam isso. Os BRICS, como liderança, digamos que do hemisfério sul, é um abuso de confiança porque ninguém autorizou uma coisa dessas. Inclusive tem economistas sul-africanos a dizer isso, que eu cito. Mas, por outro lado, há um outro problema, é que o centro do sistema capitalista está em alteração. E essa alteração do centro do sistema pode levar, por exemplo, a Rússia, se chegarem a acordo aqui na Europa, a Rússia desinteressar-se dos BRICS e entrar e fazer tudo o G8. Ora, se há o G8 e se a Rússia está dentro do G8, pelos princípios dos BRICS, a Rússia não pode ficar BRICS. Ou seja, os BRICS é algo que não tem nada a ver com a atual direção do sistema, que é uma direção que começou, conforme sabemos, no século XIX, tinha 2, 3 países, depois alargou-se, no final da Primeira Guerra Mundial entraram os primeiros 2 não europeus no centro do sistema, os Estados Unidos e o Japão, e mais recentemente então teve o G8, o G7, agora estão, enfim, numa fase que eu acredito que seja uma fase de negociação, e é G8 e provavelmente G9, fica a China. O que nós constatamos nos desempenhos económicos, para você considerar um país como entrando numa outra categoria em termos de grau económico, isso tem que ter a chamada sustentabilidade. A palavra sustentabilidade para o economista não é a mesma coisa que para um ecologista, certo? Não é só a proteção da natureza, é se isto é realmente um processo contínuo. Se não é apenas uma fase, um ciclo de crescimento que durou 4, 5 anos. O Brasil teve isso 10 vezes. E daí, relativamente pouco tempo, temos o Michel, 5 anos, foi de crescimento. Então, essa coisa de considerar a África do Sul e o Brasil como economias emergentes, comparando com a Índia e com a China, já estou para o ser fora, é uma impostura. Porque as economias da Índia e da China, elas já cresceram a 2 dígitos, caíram e estão a 6, entre 6 e 7. E o Brasil está em recessão desde 2014 e a África do Sul pode entrar em recessão este ano. E quando se cresce 1%, ou mas 1% ao ano qualquer um cresce. É só aumentar os preços, não significa rigorosamente nada. Sendo a preços correntes, é só fazer subir os preços. E os preços sobem, mesmo que as pessoas mesmo que os centros de decisão não quisessem. Então, a mim me está a parecer de que esta expressão de economia emergente foi muito apressada para a África do Sul e no Brasil, mas que foi muito interessante, porque são economias de grande volume, às vezes de um volume demográfico mesmo, foi muito interessante do ponto de vista dos bancos norte-americanos, daqueles que podem fazer empréstimos e, então, do investimento direto estrangeiro. Realmente, o investimento direto estrangeiro no Brasil e na África do Sul é muito atrativo, porque não há limites, inclusive pode ser de capital de curto prazo. Você pode chegar na Bolsa de Joanesburgo ou na Bolsa de São Paulo, comprar uma série de ações hoje e vendê-las todas amanhã. Ninguém impede isso. Por exemplo, o Chile coloca algumas condições, a principal das quais, e agora vão ter que insistir nela porque estão debaixo de manifestações muito duras, é, se você quer investir no Chile, deposita 30% no Banco Central. Se quiser levar o capital todo embora, leva, mas os 30% ficam. É uma garantia contra o capital de curto prazo. Enquanto nos outros países aquilo vai de qualquer forma. Bom, em Angola, como não há mercado de capitais, não há isso. O que há em Angola neste momento é uma situação, e naturalmente vão compreender que eu termino por Angola, vive-se uma situação em que, realmente o sistema em Angola compreendeu que a acumulação do dinheiro de capital não desenvolvia nada, não mudava nada do país. Era um enriquecimento, inclusive, quando a gente olha, se vocês quiserem saber como é que a Califórnia se desenvolveu, é só ver os filmes de cowboys, só ver os faróis. Foi daquela forma, a roubar e não sei o quê, só que aplicava o dinheiro.
Ora, o que acontece com a maior parte dos países africanos é que o dinheiro vai para fora para desenvolver os outros. Então havia uma hemorragia, havia um déficit de capital. E quando íamos fazer as contas, uma parte de capital, se o capital que está fora voltasse. Mas isso não é só para Angola, é geral. O capital, no século XX fez isso em relação às dívidas. Se os capitais africanos que estão fora da África voltassem, pagavam as dívidas. Eu não sou favorável a pagar dívida enquanto não se desenvolve, só estou a dar um exemplo. Mas o facto é que o sistema em Angola acabou por compreender, uma parte do sistema em Angola compreendeu que não estava bem. E que ainda por cima havia uma apropriação que era clânica, ou seja, que aqui era uma mistura de classe social com clã. A noção de clã, em termos de sociologia, são pessoas que acreditam que têm um laço familiar comum lá atrás, em algum momento. Portanto, se usou mais a expressão clânica. Mas essa definição ainda é para ser trabalhada pelos especialistas. Mas que era um grupo limitado que o fazia. E esse grupo limitado beneficiava muito, mas isso não tinha repercussão no desenvolvimento nacional. Em segundo lugar, que a economia do país continuava muito dependente em termos de petróleo. Bom, o ataque à acumulação de grande capital foi feito com algum sucesso, exceto num ponto, é que o capital não voltou. E isso implica então uma negociação. Ainda agora, de ontem, Maclean Moko fez uma conferência em Benguela e ele dizia primeiro que tinha que se evitar a política de vingança e, em segundo lugar, uma coisa que todos nós achamos, tem que se negociar com os detentores desse capital. Eu lembro de uma frase do ministro britânico, e ele dizia assim, estamos num mundo tão perigoso que nós temos que conversar com assassinos. Tem que se conversar com terroristas, que eu não sei o quê. Porquê que não tem que conversar com marimbondos? Tem, não há outra saída. Infelizmente as coisas são assim. Então, o que é que acontece? Neste momento, qual é o desafio? É que nós estamos com 30% de desempregados em Angola. E este fenómeno corresponde exatamente aos números da África do Sul. Entre 27% e 30% de desemprego. Desemprego é aquele que teve emprego e perdeu. Se acrescentarmos o primeiro emprego, aquilo sobe para 40%. Bom, então estamos à beira da explosão. Isso não vai assim. Mas no outro lado, no Brasil, a partir de 2012, com os erros cometidos pela Dilma, o livro conta alguns deles, começou realmente o mercado de trabalho começou a não aguentar e que está com 12 milhões de desempregados neste momento. E, pelos cálculos, se continua no ritmo de recuperação em que está, vão demorar 20 anos a restabelecer os níveis de emprego que havia em 2010. Ou seja, também ninguém fica à espera disso. É como dizer assim, olha, não almoças agora, durante 6 meses não vais comer nada, mas daqui a 6 meses vais comer muito. Quer dizer, ninguém entra no raciocínio deste tipo. Então, os desafios do imediato, em Angola, na África do Sul e no Brasil, só para dizer esses três, são desafios de investimento. Os 3 países estão em déficit de capital. Agora, o que está pior? São países que o Brasil não tem grandes dívidas, mas agora a África do Sul tem. Portanto, tem que haver um acordo com as instituições financeiras internacionais para que a dívida não seja paga enquanto o país não atinge um determinado nível de crescimento. Ali já começa a haver uma certa receptividade no FMI para esse tipo de linguagem. Se eu estou numa situação de crescimento lento e se tenho que trabalhar para pagar a dívida, eu vou ficar pior. E esta dívida vai chegar a um ponto que ela não vai ser paga. Então é melhor deixar-me crescer um pouco e inclusive, como dizes, o FMI está, vamos agora ver o teste com a Argentina, mas é provável que é sempre isso. Mas depois tem que aparecer capital para investir, para diversificar as economias. Se não houver isso, todo o projeto cai. Ou seja, que se não houver efetivamente novas oportunidades de emprego e se não houver diversificação da economia, nós corremos o risco, em países, por exemplo, como Angola, de a previsão otimista é de que o desenvolvimento a sério começa daqui a um século. E então é um processo, naturalmente, este tipo de processo moroso é contra isto que se luta mesmo. Ou seja, uma economia liberal, é uma constatação que a gente faz, uma economia liberal, ela acaba por resolver os problemas todos de pobreza. Só que demora 4 séculos. Vamos ficar à espera disso. Ora, no caso concreto dos países africanos, e agora é um bom exemplo, se não há investimento, vamos ficar à espera de 4 séculos, mas vai ser, esta geração será mais uma geração sacrificada, muito provavelmente a próxima e as próximas por aí fora. Pronto, o Atlântico Sul representa então esse conjunto de desafios e chama a atenção para o facto de que realmente é preciso diversificar as economias da região
Agora, a segunda fase do estudo é como é que o Atlântico Sul se relaciona com o resto do mundo e, finalmente, ao serviço de quem, isto tem sempre que estar presente, ao serviço de quem funcionam as economias e para que servem os Estados. Os Estados da África, do Atlântico Sul, a partir de determinado momento se transformaram em Estados mafiosos, confirmando a tese do Jean-Paul Bayard. Pronto, olha, eu podia continuar por aqui fora, porque realmente eu me apaixono muito e tem sido a minha vida, mas é melhor parar por aqui. Quem quiser apresentar, para falar algumas coisas. Obrigado, Jorge, muito obrigado pela presença. Bom, foi cerca de uma hora. Muito obrigado. Engenheiro, acredito, Álvaro, tem isso. Só um minuto. Desculpa. Pode. Não precisa. Não? Pronto, tudo bem. Não faço questão. Vamos lá. Primeiro, gostei muito de ouvir a descrição da situação desde os seus 15 anos. Eu em 1961 tinha 13. Até à altura. Segundo, vou pegar numa questão muito concreta, que é o Gonçalves Franco e a colonização da Ilha da Madeira, que foi o modelo. Foi. Agora, o Brasil e Portugal, e Moçambique, também lá tem lá os prados de Moçambique, têm o privilégio de ter uma história longa, complexa. A colonização da Madeira foi feita pela casa do Infante Duque de Beja. E a seguir passou para como Infante Henrique não teve filho, passou a um sobrinho. Depois há umas complicações no reinado de Afonso V, no reinado de Dom João II, no qual há um Duque de Beja que é morto, e quem gera o ducado é a Duquesa, que é a mãe do Dom Manuel II. A historiografia portuguesa está-se a debruçar sobre o assunto, em particular sobre, quer dizer, o conjunto, que é a Madeira, São Tomé, é a Madeira, são os Açores e é Cabo Verde. Cabo Verde e os rios da Guiné, que estão em. Os colegas verdianos, como dizem que não são africanos, são atlânticos, têm as ilhas estão deserta, acontece o mesmo com os São Tomenses. A mim parece-me extraordinariamente importante, era isso que eu queria dizer, que nós olhemos para a história sem lhe colar os labéus ou as ideologias do partido. Na época não havia comunismo, nem capitalismo, nem trabalho. Capitalismo havia. Nem sequer ideologia. Quando muito incipiente. Mas pronto. Eu sugiro, e é a minha opinião, que nós não devemos ser anacrónicos, por conseguir, não devemos procurar ver o passado pelos olhos do presente. É evidente que nós, quando olhamos para o passado, estamos a reler o passado. E, em grande medida, estamos a procurar ir ao passado, buscar informação que nos ajude no presente e no futuro. É isto que nos interessa. Não é o historiador qualquer bichinho dos livros, não é que vai lá à procura daquelas coisas. A minha perspectiva não é essa, a minha perspectiva é de ir buscar aquilo que nos podem ensinar. Quando disse que tinha sido o Paulo Dias Novaes que criou a escravatura em Angola, a história não criou, não. A história não confirma. Não disse que criou. Pronto, a história não confirma. Quem começou a fazer as grandes sangrias no Reino do Congo foram os mercadores de São Tomé, que por acaso eram judeus, ou que estão longe. E tudo isso, a meu ver, é importante. Porque é o seguinte, eu gostava de sublinhar que fiquei
especialmente satisfeito por ouvir e buscar os fundamentos. Aliás, como também fiquei especialmente satisfeito por saber aqui há uns anos que o Forte São Miguel tinha sido restaurado, que os Azuleiros tinham sido restaurados, etc. Porque realmente Angola e os angolanos, e não só, mas para nós, estamos a falar de Angola e os angolanos, têm o privilégio de ter uma história e um património que logo ali ao lado, quer a norte, quer a sul, quer a leste, não tem. Digamos, falando de uma forma um bocado bruta, não é? Os angolanos, mesmo pretos, não são pretos. Os leiretes são pretos. Pronto. Disse que a UNITA tinha tido um comportamento de preto. E ainda não me diz a verdade. Ainda não me diz a verdade. O Jonas Sabimbi foi um grande soldado. O José Eduardo dos Santos foi um diplomata. O José Eduardo dos Santos sabia de petróleo. Pôde fazer coisas que sabia. E tudo isso me parece extraordinariamente importante e, como lhe digo, para além da introdução, gostei muito de ouvir, é outro ponto de vista, eu não vi a realidade do mesmo ponto de vista, não é? Conseguimos transmitir a mesma realidade de outro ponto de vista é uma coisa que nos enriquece, e além disso, ir buscar as coisas à base, aos fundamentos, parece-me importante. Até porque no Brasil eles ainda estão em grande medida nas capitanias. Ainda têm lá em grande medida os grandes senhores. Agora não se diz assim, não é? Mas o administrador é um grande proprietário. Então, o seguinte, há uma série de coisas que, tal como a culinária, não é? Fazem parte da cultura e que são herdadas e que vêm, há umas que vêm com a língua, há outros que vêm com a religião, há outros que vêm com a cultura e que nós temos que compreender se queremos perceber a realidade e se queremos projetar o futuro. Eu sou engenheiro, consegui. A minha perspectiva é essa, não é? Conhecer e compreender a realidade para projetar o futuro, porque se eu não souber a geologia, o meu prédio vem abaixo. Era só. Muito obrigado. Eu já tinha pedido também. Eu já conheço o jornal há uns anos, mais direto, quer dizer, conheço há muitos anos, nomeadamente de vós, há muito menos anos pessoalmente. Temos algumas similitudes em algumas coisas, complementaridade noutras, e esta questão da complementariedade, inclusive, também agora tive a bocado de falar com ele, vamos tentar fazer no início do próximo ano uma conferência que será precisamente sobre o Atlântico Sul, e é sobre isso que eu ia abordar contigo. 2 ou 3 pontos, talvez. Acredito mais no G7 mais 1, pode ser no G8. Acredito mais no G8 mais 1 e nunca no G9. Como deves recordar, a China nunca, mesmo quando já era uma potência, nunca quis ser potência, quis sempre ser, como é que eu ia dizer isto sem ferir suscetibilidades? A cabeça dos não alinhados. Pronto, se me permitem a expressão um pouco assim, o líder dos não alinhados. Foi sempre o líder dos não alinhados. E é isso que a China vai continuar a ser, apesar de neste momento já ser uma potência clara, a caminhar a grandes passos, eu diria mesmo, já é uma grande potência, não é uma superpotência, como é evidente, mas é uma grande potência, que tem a companhia da Rússia, e nisso concordo contigo que a Rússia, passo step by step, vai sair. Não direi que sairá do BRIC, também não lhe convém, até como tentativa de equilibrar com a China a liderança dos chamados emergentes ou dos países em desenvolvimento ou desenvolvimento médio, mas vai procurar mais pôr-se ao nível dos Estados Unidos outra vez e, nomeadamente, servir de ver quem é que melhor vai conseguir asfixiar a Europa.
Mas a China, na minha opinião, vai ser e vai continuar a ser aquilo que é neste momento. A grande potência que vai tentar. Eu não acredito, até porque ainda não há muito tempo isso se verificou, que a China e a África Sul se vão coexistir ou se vão reunir em termos de coexistência político-económica equilibrada. Talvez se me recordava o nome do dirigente que saiu do jovem dirigente que saiu do ANC, extremista, que depois Júlio Manema, foi um dos que mais atacou a China recentemente, o ano passado, este ano, e até 2019, por causa do têxtil, nomeadamente. E a prova disso é que a China, com a sua chamada Nova Rota da Seda, que já disse claramente que quer ir para o outro lado da África, está maioritariamente em Ásia, Europa, mas também está em África. Está em Djibouti, onde tem um porto que ocupa o porto de Djibouti, uma parte da África, da França e dos Estados Unidos, à pala, quando foi da proteção dos seus barcos por causa dos piratas no Corno de África. Que, ao contrário das pessoas que possam pensar, e eu incluo, inicialmente, não era o Corno de África a zona onde havia mais pirataria. A zona onde havia mais pirataria até ao primeiro semestre deste ano era, paradoxalmente, no Atlântico. E não era no Golfo, era nas Caraíbas. As pessoas não têm a mínima noção, mas as Caraíbas era a zona, de acordo com a ICC, International Chamber of Commerce, e a IBM, International Board of Maritime, os relatórios são claros. Quem não souber e olha para aquilo diz, mas como isto é possível? Mas a maioria da pirataria marítima que ocorria era até ao primeiro semestre deste ano, era nas Caraíbas. Agora é claramente no Golfo da Guiné. Mas na altura a China ficou uma conta, assumiu, depois criou o caminho de ferro de Djibouti, a Addis Abeba, que está a gerir, o caminho de ferro que na prática é um caminho de ferro de luz, está em Nairobi e fez em Mombasa, Nairobi, um novo caminho de ferro, e desceu de Djibouti para Mombasa, né? Qual é que está na... Agora perdi a... Sim, não, mas o porto é Mombasa. Agora fiquei um bocado... Desculpa. Está aí, fez o caminho de ferro para Nairobi, que provavelmente vai fazer aquilo que sempre foi o sonho dos africanos, que na realidade começou com o sonho de Cecil B. Rhodes, que era o caminho de ferro Cabo-Cairo, atravessar o Trans-África. Depois houve vários caminhos de ferro que vão ver, na maioria estão na África Austral, até o Mumbashi. Portanto, mais ou menos há essa via. Os chineses fizeram o primeiro grande investimento em África com a Tazam Railways, Zâmbia, Tanzânia, ou seja, Lusaka, Dar es Salaam, para a saída, quando foi por causa da guerra, e agora estão a voltar novamente a pensar a fazer o Trans-África, em que o Nairobi é o primeiro. O que é que a China está a pensar neste momento? Desenvolver a nova rota para onde? Moçambique, Angola e São Tomé. Não vai utilizar o Cabo. Não vai utilizar a África Sul como porto de passagem. Moçambique provavelmente deve ser a Beira, que é o principal porto moçambicano. Angola tem dois portos importantes. Para mim, será em princípio do Lubi, por causa que eu já Pinhal, o interior, tendo em conta que há a prospecção de fazer o ramal a partir do Mochique para a Zâmbia, mais ou menos, do Luena para a Zâmbia. Poderá eventualmente ser a Luanda se viesse a verificar o chamado Trans-Angola, caminho de ferro, ligar o caminho de ferro de Luanda ao caminho de ferro de Moçambique, e é São Tomé. Agora aqui em São Tomé entra a coisa já era um bocadinho mais calma e que deve levar a uma certa ponderação. Quando foi da Guerra Fria, eu já aqui vai corrigir onde estiveram os meus erros, o Atlântico
todo o Atlântico, era derrotado pelos pesqueiros da União Soviética, em que a maioria dos pesqueiros não tinham nada, eram barcos espiões. O que é que a China quer fazer em São Tomé? Quer construir o porto de água profunda, quer reconstruir e alargar o porto pesqueiro de São Tomé e quer reconstruir o aeroporto internacional. O que é que eu penso que a China está a pensar, seja ali colocar ali? Fazer aquilo que a União Soviética tinha. O Atlântico é importante. A rota do Atlântico ainda é mais importante. Se conseguir, nomeadamente Angola, através do Golfo da Guiné, da Comissão do Golfo da Guiné, a United States African, através dos diversos exercícios e dos apoios militares que tem com as African Partner Nations, com as APNs, se conseguirem dominar a questão da pirataria marítima no Golfo da Guiné, que eu penso que é um bocado difícil, que ainda, onde de ontem, o Togo, 3 barcos gregos, salvo eu, foram ao pavilhão grego, foram apresados, foram sequestrados por piratas marítimos. Mas quando no Togo são nigerianos que fazem. Na prática é o Golfo da Guiné, é o delta do Níger todo que é a realidade e é quase tudo nigeriano. Até porque alguma coisa a Nigéria não tem uma boa fronteira marítima, mas todos os almirantes, generais e empresários têm bons barcos de guerra, alguns tomaram alguns países como nós mesmos em Angola, para tudo isso como eles têm. E são muitas vezes que praticam esta suspeitaria. Isso é a realidade e disso todos sabem também como. Portanto, o que eu penso é o seguinte, e isto veio até por um artigo que eu escrevi que saiu na Cidadania e Defesa, na última edição, foi escrito em junho, mas saiu agora em novembro. Se a crise em Hormuz, no Estreito de Hormuz e no Estreito de Bab el-Mandeb, exato. Ou seja, Hormuz, que é Irão, Arábia Saudita, em parentes dos Estados Unidos, e Bab el-Mandeb, que é o estreito entre Eritreia e Djibouti. Se a crise voltada de Hormuz for por diante, e ainda está neste momento numa situação latente, o petróleo que vai continuar, e vai continuar a ser sustentado da maior parte dos países, vai ter que deixar de passar por onde? Por a principal zona de passagem que ocorre no canal de Suez. Qualquer conflito pequenino que houver naquela zona vai se repercutir por todo o Médio Oriente. Então vai voltar àquilo que o general estava a falar da Rota do Cabo. Vai ter voltado tudo aí e vai ter que passar novamente para o Atlântico Sul, para o Atlântico Norte, para os Estados Unidos, para a Europa. Vai ter de novo as grandes rotas marítimas atlânticas em força. E é isso que a China deve querer neste momento verificar e deve estar a controlar. Na minha opinião, o Atlântico Sul vai voltar a ser a grande zona, o grande choque point do Atlântico, em geral. Vai ser o retorno das alpacas, claramente. Mas acima de tudo não sei, e é isso que também deixava esse certo partido, até indiretamente à Atlântico, se irá avançar ou não o Tratado do Atlântico, a organização do Tratado do Atlântico Sul. Lembra-te que chegou a ser feito, ainda antes da alpaca, que era a África Sul, Argentina, Brasil e eventualmente o Chile por causa do Antártico. Com Angola a querer desenvolver neste momento a marinha. Ainda está, não nos doa, é ainda bastante incipiente. Mas com a recompra ou a compra de novos aviões Sukhoi, que não são só caças de combate, mas também caças de bombardeiro e também aviões de patrulha de costa ou fora da costa, com
a expansão das plataformas continentais. O que é que tu pensas que possa isso dar? Então, Espero mais alguém eu falo. Não sei se quer participar. Não, senhor general, se quiser. Muita coisa para dizer. Sim, senhor, eu tenho muito gosto, eu tenho prazer em estar aqui a ouvir-vos a conversar convosco. É evidente que o José Gonçalves pôs, e bem, a perspectiva da análise dele é fundamentalmente baseada na economia, que é uma área que eu gosto muito de ouvir e aprender, mas sobre a qual eu tenho dificuldade em pronunciar-me, porque não posso fazer nada de novo. Economia não sou um especialista. Mas há aspectos da intervenção básica de José Gonçalves que me podem sugerir, enfim, alguma reflexão também. Aliás, deixem-me fazer aqui uma pequena introdução. O José Gonçalves já disse, o nosso primeiro encontro foi pouco depois de 25 de abril em Angola, nós cruzámos lá em Luanda. Depois não tivemos uma grande convivência em Angola. Mais tarde, já depois do meu regresso a Portugal, e ficou com o desenvolvimento da situação internacional, houve a altura em que participámos os dois como comentadores, ambos da TSF, de maneira que cruzávamos à distância a participar dos mesmos programas. Creio que participámos aqui em Portugal também numa conferência uma vez sobre a África Austral. Curiosamente, muito recentemente eu fui participar no Isqueté, numa conferência sobre Angola, e foi a apresentação de um livro, do camarada meu, sobre a África Austral, sobre a Angola em particular. E entre a altura, eu ouço alguém da plateia a fazer uma intervenção, e eu, que ouço muito mal, sou surdo, conheci aquela voz. De repente conheci aquela voz, e quando olho, era o José Gonçalves. E reconheci o José Gonçalves. Depois da conferência fomos conversar, retomámos aí um contacto que eu penso que se vai intensificar, aliás já se intensificou alguma coisa. E agora, depois, enfim, tocámos os nossos livros, ele teve a gentileza de me oferecer o seu livro dos franco-atiradores, os franco-atiradores, o que aliás me trouxe uma surpresa, porque eu não sabia, ou melhor, não sabia. Eu, desde que conheci o José Gonçalves, eu referenciei, e bem, o José Gonçalves no grupo da Revolta Ativa, mas estava convencido que o José Gonçalves tinha entrado na Revolta Ativa, como a maioria dos militantes da Revolta Ativa em Angola vinham das fazendas do MPLA. E depois verifiquei que não, ele foi sempre um homem que esteve perto do MPLA, nunca foi militante do MPLA, e portanto não entra na Revolta Ativa como dissidente do MPLA, entra pelos franco-atiradores. Isso foi uma surpresa para mim. De qualquer maneira, gostei muito do livro dele, e agora, evidentemente, com a exposição do José Gonçalves hoje aqui, só esta é uma certa ansiedade de ir ler o José Gonçalves Zarco e ao capitão Jair Bolsonaro. Eu espero que com este título de Gonçalves Zarco não dê umas voltas do túmulo por se associar Jair Bolsonaro. Mas essa responsabilidade é do José Gonçalves, não é sequer. Mas sobre a exposição aqui, o José Gonçalves, eu poderia apenas ter aqui duas reflexões. A primeira é sobre os BRICS. Evidentemente que os BRICS apareceram numa altura em que havia necessidade de encontrar uma plataforma de potência intermédia que pudesse, digamos, entrar no jogo que na altura se designava que era uma disputa de influência mundial entre a União Europeia e os Estados Unidos. E houve necessidade de aparecer, digamos, um terceiro grupo, mas que foi sempre desde o início um grupo completamente desequilibrado, quer dizer, pôr no mesmo patamar dos BRICS uma potência que já era a segunda potência, já era a segunda economia mundial, que era a China, e que estava a ser o challenger dos Estados Unidos a progredir claramente nesse sentido, juntamente com economias que eram realmente emergentes, na altura, na democracia da África. A Rússia até era uma economia decadente, estava a tentar recuperar, nunca foi uma grande potência económica, a Rússia começava, mesmo no tempo da União Soviética, mas de qualquer maneira era de facto um grupo, os BRICS eram 5, não é? Era o Brasil, era a Rússia, era a Índia, era a África do Sul e era a China. Evidentemente que era um grupo
completamente desequilibrado. De qualquer maneira, o grupo apareceu na altura como um grupo importante na concorrência económica mundial, só que acontece uma coisa, e eu penso que aí o José Gonçalves, na sua exposição, aliás, excelente, com o seu discurso florento que a gente conhece, mas eu penso que o José Gonçalves, na sua exposição aqui, há um problema que ele não enquadrou. Quando ele fala, quando os BRICS começam a sofrer o impacto das economias, começam a vir para aqui abaixo, eu creio que o José Gonçalves, nós com certeza, mas não falou aqui disso. É que tudo isto acontece na altura em que há a crise de 2015. A crise económica global, a crise económica mundial, e em que estes países emergentes são profundamente afetados. Porque há o problema da carência de dinheiro, de economias, de investimento, etc. Há a queda de grandes bancos e, portanto, realmente, o retrocesso, quando estavam em crescimento de economias, como a África do Sul, como Angola, como o Brasil, etc., que são atingidos por aquela crise mundial de 2015, eu creio que também foi um fator, não foram só problemas internos de cada um dos países, foi também um fator muito importante, se bem que eu não vi. Bom, e há aqui agora outro aspecto, e já agora entra também com a sua intervenção, também, que eu gostei muito de ver, mas há aqui um aspecto importante. É claro que nós estamos a ver como é que a China começa realmente a ocupar determinados pontos estratégicos, os geoestratégicos muito importantes. Mas a China está neste momento a querer ser uma grande potência mundial em desafio de poder mundial com os Estados Unidos. Bom, mas ninguém está a falar dos Estados Unidos, não ocuparam também o mesmo tipo de posição estratégica em todo lado. Ocuparem ocupa mais. A China está cercada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão a querer desafiar a China do seu próprio mar sobre a China. E não estão a aceitar uma coisa que está a ser uma realidade, que é a China a querer assegurar a sua predominância no mar sobre a China. E toda a gente sabe que há ali pontos de conflito que são decisivos. Não, o que está a passar em Hong Kong não é por acaso. E o China sabe muito bem que Hong Kong e Macau, o país dos sistemas, foram apenas plataformas para um aspecto mais importante. A longo prazo, porque a China pensa sempre a longo prazo, que é Taiwan. Taiwan é mais importante. Ora, em toda aquela zona do Mar da China, o que é que a gente vê? Os Estados Unidos têm acordos bilaterais com o Japão, com a Coreia do Sul, com a Austrália e Nova Zelândia, o ANZUS, o SEATO, que envolve a Indonésia, a Filipinas, etc. Envolve todo o Mar do Sul. Está com excelentes relações com o Vietnã. Por acaso, o país comunista, mas está bem. Excelentes relações com o Vietnã. Portanto, a China sabe perfeitamente que está a sofrer o mesmo impacto que a Rússia, ou que a União Soviética sofreu no tempo da Guerra Fria, que era todo o Rimland, com exceção da Índia, que é sempre um caso especial, todo o Rimland ocupado por potências aliadas dos Estados Unidos. Era a OTAN no Ocidente, era o Pacto de Bagdá, e depois era a Seattle do Leste, era o Japão, a Coreia, etc. Portanto, nós estamos, de facto, a pensar, a China está a tomar decisões em todo lado, etc. Mas os Estados Unidos já se tomou anteriormente. E diz, poderá vir a haver a tal aliança do Atlântico Sul? Pode. Mas eu penso que neste momento, se calhar, os Estados Unidos são líderes, enfim, da Aliança Ocidental, nem estão preocupados com isso. Porquê? Porque a OTAN deixou de ser uma aliança do Atlântico Norte e passou a ser uma aliança em todos os azimutos. Portanto, se os Estados Unidos tiverem necessidade de intervir no Atlântico Sul hoje, intervêm com a OTAN. Não precisam de uma. O Caúso é que pensou numa aliança. Foi uma proposta de Washington. Sim, mas penso que de qualquer maneira é redundante. Os Estados Unidos hoje com a OTAN podem intervir em qualquer tipo de mundo. Não é muito importante, mas ajuda assim. Sim, porque se bem me recordo, a OTAN, o artigo 6 de Alberto, diz que qualquer ataque a membro do Estado da OTAN, onde quer que seja, é um ataque a todos os membros da OTAN, como a África. O que diz o artigo 5, o artigo 5 do tratado, da letra do tratado inicial, diz sobre um ataque a qualquer do território dos países da OTAN. Não é um ataque a um barco da OTAN que esteja... qualquer país da OTAN, onde independentemente estiver. Não é porque isso será uma extensão. Não, de qualquer forma, como os Estados Unidos estão de qualquer forma, a OTAN começou a ser para um ataque a qualquer parte do território do país da OTAN. Portanto, se fosse atacado no seu território, toda a OTAN tinha a obrigação de intervir. Neste momento pode-se fazer realmente
essa interpretação extensiva de dizer qualquer sítio onde esteja o interesse da OTAN, se for atacado, justifica o intervenção. Eu fiz essa pequena parêntese, que salvo foi George Bush, pai, quando foi o primeiro ataque no Iraque, que invocou essa situação, que se atacassem os Estados Unidos no Iraque, quando estavam no Iraque, mas não, Bush, que ele poderia invocar o artigo da OTAN para toda a gente. Mas é que o problema está exatamente aí. O próprio W. Bush, quando quis o apoio da OTAN para a sua primeira agressão ao Iraque em 2003, não conseguiu. A OTAN não lhe deu exatamente. Agora, mas isso está ultrapassado neste momento. A OTAN reviu a carta do seu tratado e neste momento não é preciso que haja intervenção nos termos do artigo 5 para intervir. Se chegar à conclusão de que é necessário uma intervenção porque a segurança internacional está em causa, há uma cláusula, mas que mesmo essa tem havido literalmente, que é o ter cobertura da ONU. Há uma cláusula importante, é a OTAN intervir se tiver, digamos, mandato da ONU para o fazer. Mas como se sabe, até isto tem sido... Bom, só para terminar, é realmente assinalável, e é verdade que há esse interesse da China que instalar-se em vários sítios da África, não instalar, não, está instalado, e reforçar, etc. Mas atenção, neste momento, tanto quanto eu me parece, porque tenho lido, que tenho acompanhado, a grande preocupação da China neste momento é reforçar a sua intervenção na antiga Rota de Seda, que é atravessar a Ásia com o apoio de Pedro da Costa, mas pelo continente, para a sua ligação à Europa e às zonas petrolíferas da Europa, Médio Oriente, Mar Cáspio. A Rota da Seda é o Y. A Rota da Seda, que é através do Afeganistão, aliás, o Afeganistão sempre teve a importância que teve, porque estava no centro da Rota da Seda. E a Rota da Seda, na qual se investe numa complementaridade de estruturas, são estruturas quer rodoviárias, quer ferroviárias, quer bases de apoio à navegação aérea e com apoios também, digamos, com apoio complementar da costa. E por isso há determinados portos que estão a ser apoiados, como disse. Portanto, eu penso que a aproximação da China ao Ocidente é fundamentalmente através dos fluidos de petróleo. O resto está a ser conquistada pelos países ocidentais. Todo o seu desenvolvimento através, digamos, da costa atlântica e pela África Austral. Eu penso que será uma complementaridade ao seu esforço fundamental, que é o esforço da Ásia Central. Mas isto, agora, novamente, eu tenho uma certa reticência, enfim, da comunidade, pela minha formação, em procurar adivinhar o futuro. Nós podemos prospectivar o futuro, isto é, pensamos que o futuro vai passar assim e vamos hoje preparar as condições para podermos enfrentar o futuro que aí vem. Isso chama-se perspectiva. Agora, adivinhar o que aí vem, eu não faço. Eu também não faço uma tentativa de adivinhar. Perspectiva, em função da evolução histórica, para mim a história repete-se. Ao contrário, nesse aspecto. Se a história que foi trágica, repete-se também uma forma. Repete-se como Por favor, Eu queria dizer duas coisas, mas rapidamente, para não estar muito tempo. A primeira é tocar no aspecto sobre as economias globais, sobre a diferença que há entre os ricos, por causa de semestres todos os anos e enfrentaram um termo para se reunirem. Reflete também um bocado uma ideia que tem, porque senão nada é igual, tem variações, que é a ideia de que, essa é uma coisa interessante, que é a ideia de que eles vão todos, no fundo, ter todos em vista mudar, como é que eu ia dizer, mudar o sistema internacional de forma a serem mais favorável a esses países do que tem sido, porque no fundo o sistema internacional era decidido no Ocidente e não no contexto geral. Mas, independente disso, eu acho que é preciso ter em consideração, eu acho que é uma coisa importante, é as estruturas económicas, e aqui eu queria falar uma coisa. Eu acho que o Brasil, Angola não conheço bem, mas o Brasil claramente, e muitas das economias criadas pelos portugueses não conseguiram superar o modelo colonial. Esse é que é o ponto fundamental. São economias de monocultura, acho um pouco mais abrangentes que monocultura, porque o Brasil tem uma economia
mas é uma economia mais abrangente, tem muito mais produtos, mas de qualquer modo baseia-se muito na expressão de produtos primários ou produtos transformados, mas ainda hoje em dia com caráter primário. Por exemplo, o aço é um produto que já é transformado, mas na prática eles não fazem nada com aço, porque exportam aço. E, portanto, ou soja para a China, portanto, vão variando o produto, mas é sempre um produto de matéria primária e base. E não conseguem nunca dar um salto, porque a economia que o Brasil tem interna é uma economia interna para dentro do próprio Brasil. Não exporta aquilo, ou pelo menos não percebo, não exporta na quantidade necessária, não tem, digamos, produções de matéria de secundárias, produções industriais secundárias, que sejam exportáveis, à exceção da Embraer, que costuma ser a bandeira, mas pouco mais há do que isso em termos do Brasil. Difere claramente da China, que hoje em dia exporta para todo lado, todo tipo de produtos, e quando a gente for a qualquer lado, se eu ver hoje, pelo menos em Portugal, é a experiência, no Brasil também, a gente olha para onde é o Made in e aparece lá a palavra RPC. Portanto, a China tornou-se um produtor industrial que fornece o mundo inteiro, e isso muda radicalmente. Exato. E isso muda radicalmente da situação da China em relação ao resto dos BRICS. Portanto, eu acho que há duas economias dos BRICS, são economias que têm grande sustentabilidade porque têm capacidade de produção de uma base industrial muito forte, que é a China e a Índia, que está a seguir esse caminho mais ou menos, e o resto dos outros três países, a Rússia, que não consegue superar o seu modelo de monocultura, no fundo exporta petróleo e gás, é basicamente isso que a Rússia exporta. Agora parece que com a China e tem tido a exportar produtos agrícolas para a China, mas de qualquer modo matérias-primas. É o Brasil, às vezes eu conheço mal para não vos pronunciar, mas isso acontece e o Angola, por causa do petróleo, mas por razões também variadas da guerra e tudo isso. Mas a questão fundamental é porque eu acho que há grandes diferenças e a gente não pode pôr tudo no mesmo saco quando fala nessas dimensões. Ou seja, a China é uma potência por si própria. Eu estava a ver aqui os dados agora há bocadinho rapidamente, que é, hoje em dia a gente é a maior economia do mundo em termos de porcentagem de poder de compra, do PPP. É a maior economia do mundo. A Índia é a terceira maior economia do mundo. Eu não sei qual é, não sou economista, ainda não consigo perceber qual é a diferença do PPP e o Produto Nacional Bruto. Quer dizer, o Produto Bruto é aquilo que, no final, é feito em dólares. É o que o país produziu no final do ano em dólares. Nesse sentido. O PPP implica uma série de variação. Interessante do ponto de vista, porque eu acho que muitas vezes não se faz contas erradas, já agora uma parte, em termos da defesa nacional, como se o país produz o próprio armamento militar, o custo do armamento é muito mais barato e, portanto, o país pode ter no orçamento de defesa um terço dos americanos a gastar dinheiro com os Estados Unidos, porque grande parte da coisa internamente, e, portanto, eles estão a pagar ao preço do custo de vida americano armas tão sofisticadas como os americanos estão a pagar a um custo muito acima da média. Isso explicaria também certo tipo de modificações estratégicas, mas isso era uma parte. Bom, isso é importante porquê? Porque explica em parte as dificuldades do Brasil e esse processo de contínua de incapacidade. Todos os países têm, todas as economias têm crise, e a China mais tarde vai ter uma crise qualquer, que ninguém é imune a crises internacionais. Os americanos tiveram recessões, aumento em recessões, não me engano a palavra agora, não é recessões, é recessões, mas o problema central é este, é que só não tem ciclos, tem recessões, que é uma coisa diferente de ciclos. Os ciclos é a economia dá um pulo quando a economia tem um produto que vende muito e depois tem uma queda, que é o típico. O petróleo cai, a coisa acontece. São, portanto, economias com uma fraca industrialização. E esse é o ponto fundamental do Brasil. O Brasil não tem capacidade de exportar, a não ser produtos matérias-primas. Isso é o reflexo da economia colonial. E essa economia colonial, que, na minha opinião, me parece importante, que explica em boa medida também todo o processo de acumulação de capital e de estrutura da elite clientelar. Neste tipo de conversa, só quer dizer uma importante. O modelo que o Joel explicou aqui para Angola e para Moçambique é o modelo português, que ainda hoje existe, é essa a verdade. Está mais mitigado, tem menos coisas, mas está mitigado. No século XIX, a forma como se enriqueceu cá em Portugal foi os novos senhores do poder, quando as cidades foram liberais, foram comprar a preço da uva bijona os bens da igreja e fizeram acumulação de capital. Primeiro, o que é que era o processo? Era o processo de distribuição do Estado. E em Portugal, quase sempre, se a gente vir bem a história, o Estado está sempre no meio da grande acumulação de capital. É um fator fundamental desse processo. Hoje é mais mitigado. É, exatamente. Muito bom. Mas, de uma forma, o que é que distingue? O que é que faz mudar esse processo, na minha opinião? Esta é uma parte. É quando o sistema de médias e pequenas empresas que existe é muito grande e tem um fator fundamental. É isso que acontece. Em Portugal está a acontecer. Quando de baixo, estruturas de baixo, conseguem tornar-se muito importantes para a programação do próprio país. Começa-se a exportar produtos. E isso é que é a grande diferença entre Portugal depois de 25 de Abril e antes de 25 de Abril. Porque antes de 25 de Abril era uma estrutura de grandes concentrações de capital na posse de algumas empresas. Hoje a nossa economia baseia-se já muito na média economia.
na médias empresas, e só elas que exportam em grande quantidade. Isso explica, em parte, um processo de desagregação desse modelo clássico. Isto é muito simples. Portanto, e o que não é o que se passa no Brasil, não é o que se passa em Angola. Porquê? Porque o modelo de base, aquilo que sustenta a economia, aquilo que, digamos, faz o adicional que para o meio produzir, são as matérias-primas e os produtos primários que são exportados em escalas, obviamente, colossais. E, portanto, são aquilo que, digamos, sustenta a economia e permite depois que a economia interna funcione no circuito fechado, que acontece um pouco no Brasil. E acho que é isso, assim, nesse sentido. Só dizer uma coisa final, agora esqueci. Este eu acho que é importante, isto porquê? Porque explica em boa medida as dificuldades de mudança e os ciclos económicos que acontecem. Enquanto a economia não for capaz de criar sistemas de empresas médias, no fundo, enquanto ela for capaz de criar uma pequena elite base de classe média e classe média alta que possa produzir e exportar e desenvolver a economia, o que acontece é que é muito vulnerável ao controle do Estado por parte de uma cliente, de um conjunto de clãs, para a expressão que tu usaste, que eu acho que é mais interessante, é um conjunto de clãs que vivem à conta do preço de chapos. Porque o modelo económico é de tal maneira centralizado num produto que permite facilmente controlar esse produto, controlar toda a riqueza que ele produz. A diferença que existe com os países envolvidos e com a China hoje em dia é que tu podes controlar um produto ou dois, não podes controlar milhões de produtos sem trocados todos os dias, porque isso torna-se inviável e, portanto, permite que a classe média tenha peso político, porque ela é que está a produzir grande parte da economia internacional. Isso é distinto, provavelmente, a China dos outros países que estão na área. Isto tem a ver um bocado com a história, porque eu acho que nós somos muito vítimas ainda hoje em dia, em Portugal, do modelo económico que foi criado, o modelo feudal. Claro que nós temos que já tinha mantido-se que o modelo feudal e que se manteve e se mantém, por razões variadas, nunca foi ultrapassado. Em Portugal foi por razões de integração na Europa, basicamente, e por um processo de desenvolvimento económico, e nesse sentido. Só queria dizer a última coisa, agora desculpa lá, só à parte. Eu acho que só uma forma de romper este processo é fazer com que as pessoas participem na economia. E a única forma de participar na economia é criar aquilo que se fez em Portugal também nos últimos 50 anos, que foi criar o ensino superior em grande escala, que faz com que as pessoas possam intervir na economia, possam ser eficientes no desenvolvimento económico e possam depois começar não a impedir que isso aconteça, porque obviamente se há grandes produtos, há sempre corrupção. Na América está a corrupção industrializada. Os lobbies são corrupção industrializada. Portanto, é uma forma de controlar os lobbies sem destruir a corrupção. Que no fundo tu pode ao Congresso e dizer, eu tenho uma empresa que me apoia, portanto eu sobre essa empresa. É um modelo de coisa. Mas permite pelo menos diversificar de economia, permite que haja muito mais influência e permite distrai um pouco o peso dessa classe. Muito obrigado. Alice, penso que queria intervir também. Oi. Você está me obriga para falar, não é? Pronto, pela primeira vez que eu conheço pessoalmente o meu Jonuel. Então, o meu Jonuel é amigo do meu companheiro, ele é que sabe. E tenho grande admiração por a maneira do trabalho dele. E estou feliz de estar cá convosco, entre nós, entre família, entre amigos. Só que aqui, o meu vizinho aqui está-me a chatear muito. De pontapés, foi. Está-me a chatear muito, mas não por mal também. Como eu gosto muito de divertir entre nós, gosto muito de brincar, para conhecer pessoalmente, não é, amor? Como eu moro do outro lado ali, em Seixal, e sou novata lá, não conheço aquilo muito bem. Depois também, como é fim de semana, sábado, os transportes são um bocadinho chatos. Por isso eu peço desculpa. Obrigado, Alice. Obrigado pela sua participação e presença. Muito obrigado. Isso mesmo. É pena que eu queria falar com Tomás. Tomás não está cá, mas vai estar no próximo encontro que nós vamos realizar. Também com, como é que chama aí? Alberto. Alberto Oliveira Pinto. Também. Eles estavam sempre a me mandar ali. Pronto, temos que os convidar, vamos convidá-los. Eu queria para se encontrar com eles, mas há tempo para tudo, não é, amor? Nós estamos a terminar, estamos praticamente a terminar. Quem quiser intervir, não sei se alguém quer. Peço desculpa. Só queria perguntar uma coisa, José Gonçalves, se no caso de Angola a questão demográfica não é uma questão decisiva para a atratividade do investimento. O território é grande, muito pouca gente, há pessoas que estimam que nessa altura devia ter 150 milhões de pessoas, tem quase 30,
muito concentrada, que conhece muito mal o país, com os problemas de investimento na educação, na saúde, esperança de vida ainda muito baixa, problemas de energia, da distribuição de água. É possível ser atrativo com o peso demográfico a sul, da África do Sul, a norte dos Congos, sobretudo da RDC. Angola não estará ali um bocado sitiada entre a ideia de ser grande e a possibilidade de ser de facto. Angola não quer ser grande. Agora eu falo. Bom, eu vou falar com Então, senhor, queria também intervir. Sim, faz favor. Não, eu só queria dizer primeiro que gostei muito da intervenção. Nós somos amigos conhecidos de lutas há séculos. E o trabalho que o Zé Gonçalves tem feito no domínio da economia dos vários países da África é extremamente meritório. Especialmente no caso de Angola, porque nós precisamos em Angola, com a crise, com a situação que nos encontramos, precisamos de gente que pense como sair desta situação. E realmente, para pensar isto, tem que se conhecer um pouco a realidade, conhecer a evolução e conhecer a envolvente de outros países. E, portanto, este trabalho que o Zé Gonçalves tem feito é um trabalho extremamente importante e que deve ser acompanhado por muitos outros, porque só discutindo é que nós conseguimos sair da situação difícil em que o país se encontra. É uma situação extremamente complicada, não é nada fácil, acho que não há fórmulas assim muito simples, e há que estudar atentamente, e portanto é mais um contributo que ele tem. Um pequeno pormenor só é que nos petróleos não foram só os americanos, né? Há os franceses, e hoje a maior parte do petróleo que Angola exporta é de Angola. Porque só Angola tem aquelas coparticipações em todos os... Portanto, a maior parte continua a ser de Angola. Essa riqueza é bom que a gente não aliena essa riqueza. É só isto. Muito obrigado. Não sei se mais alguém quer participar. Não quer? Vamos terminar com a resposta. Eu vou terminar rapidamente, porque inclusive a minha voz está a falhar. Vamos só para sublinhar assim um pouquinho. O fundamental é que eu acho muito interessante que isto tenha dado lugar a este tipo de debate. Portanto, o Atlântico Sul, apesar de ser uma zona marginal, ela encerra uma série de elementos que conduzem naturalmente a isto. A gente acaba por discutir a economia mundial. E o Atlântico Sul pode desempenhar um papel mais importante na economia mundial ou menos importante, em função daquilo, é o que nós pretendemos, daquilo que os países que estão nas suas margens desejam. Porque até aqui têm sido os outros que têm dado importância ao Atlântico Sul. Primeiro foram os portugueses, depois foram os ingleses, agora são os chineses. E fazem todos muito bem. É assim, quem está errado somos nós, que não fazemos nada disso. Estamos sempre a olhar para aquilo. Por exemplo, há um ponto comum na intervenção do professor António Duarte e do general Pesará, que é, mas então essa história dos ricos, o que é isso? A crise, foram vítimas de crise mundial, não conseguem exportar. Eu acho que, primeiro, um país que se considera como emergente é um país que tem capacidade de resistir a determinados níveis de crise. Não é? À primeira crise, ele cai imediatamente o modelo todo. Primeiro ponto. Não? Segundo ponto, cai de forma a atingir aspectos vitais. Caso do Brasil, por exemplo. O Brasil, de 2012 a 2014, produziu 12 milhões de desempregados. Os mesmos que estão agora. Vem daí. Se alguns daquele tempo já morreram, eles foram substituídos por outros, porque o modelo depois não se... O que é que aconteceu com o modelo? É que, primeiro, a exportação não é realmente decisiva. A exportação, a grande exportação, e sobretudo a exportação de bens primários, é uma consequência do sistema colonial. O que está errado no Brasil não é que o Brasil exporta 20% apenas do seu PIB, é que o Brasil não tem mercado interno para defender das crises. O que o governo da Dilma fez de mais errado
e já vinha de trás, vinha desde o Plano Real, desde o Fernando Henrique, era a criação de pleno emprego com salários baixos. O que é que isso dá? Dá que tem poder de compra para comprar calças, camisas, comida e mais nada. E em 2012 a Dilma tentou mexer nisso, baixando os impostos para haver desenvolvimento do consumo da chamada indústria branca. Geleiras, fogões, pelo menos isso. E não conseguiu. Porquê que não conseguiu? Porque o mercado interno era tão exíguo, a maior parte dos empregos que foram criados desde o começo do século são empregos de salário mínimo ou 2 salários mínimos. Isso não é suficiente. Depois, reduz os impostos, acreditando que, isto não sei quem meteu isso na cabeça do Ministro da Economia, que é o Guido Mânica, que eu conheço muito bem, é um professor da Unicamp, é um excelente professor, mas depois, como acontece com muitos economistas, não conseguem dirigir nenhuma padaria, porque funcionam na economia com uma leitura que é ideológica. Eu corto os impostos e os investidores vão investir mais porque não precisam pagar imposto, vão investir. E o consumidor tem mais dinheiro que paga menos imposto, vai comprar. É mentira. Vão tomar providências para guardar capital de giro, porque isto está mal. Vamos tomar providências. Então, o resultado, nem os consumidores consumiram mais, nem os investidores investiram mais, e o Estado ficou com menos dinheiro porque recebeu menos impostos. Desencadeou uma crise. 2 anos depois, estavam no estado em que estavam. Bom, portanto, o que falta aos países emergentes, como o Brasil e a África do Sul, é criarem mercados internos. A África do Sul não pode continuar a funcionar para 30% da sua população, que são os brancos, a classe média negra, os mestiços indianos. Não pode continuar assim. E o Brasil não pode continuar a criar empregos de salário mínimo. Isso não funciona. O salário mínimo não só não cria mercado interno, como não incentiva o aumento da produtividade. A produtividade de um trabalhador brasileiro é 1/4 do trabalhador norte-americano. Mas o trabalhador norte-americano é muito mais bem pago, tem muito mais equipamento e tem muito mais formação. Não é porque o outro é preguiçoso, o outro, coitado, que trabalha mais, cansa-se mais e ganha menos. Então, o problema que me parece mais evidente nessas duas economias é a euforia que deu no PT e no ANC, de que estavam a crescer, mas estavam a crescer por fatores externos. É como o caso de Angola. Em Angola, todas as riquezas em Angola foram determinadas pelos preços do mercado externo. Diamantes, café, ferro, petróleo, foi sempre assim. Brasil e África do Sul também. E no caso do Brasil foram vários produtos agrícolas, minerais, África do Sul, minerais, sobretudo o ouro. Portanto, enquanto não houver mercado interno como há na União Europeia, os países emergentes, a China está a criar mercado interno. A China interiorizou um modelo a partir do momento em que começou a sentir que também eu posso exportar, mas se eu não conseguir garantir a minha retaguarda, estou sempre exposto à crise internacional. Ora, quando se diz, o caso da África do Sul diz, o Brasil também diz, não, nós fomos vítimas da crise internacional. É a vossa culpa. Não se defenderam, não entenderam que tinham que se proteger. Não são países pequenos. É que se isso acontece no Togo ou no Luxemburgo, tudo bem, mas o Brasil são 200 milhões. Não é assim tão pouco quanto isso. Então, quer dizer, falhou completamente olhar para dentro. Continuamos a viver dessa forma. Portanto, este é um ponto que me parece decisivo para estes dois países não atingirem o patamar de economias emergentes. Eles passaram por um ciclo de crescimento. Agora, como é que se mede esse ciclo de crescimento? É importante porque nas aulas de economia estamos com esse problema pela primeira vez. Os PIBs sempre foram medidos, há um tempo para cá, de 2 formas. Pelo MCO, é o método de câmbio oficial. Portanto, tudo que o país produz ao câmbio oficial é cotado em dólar. Ou seja, qual for o câmbio interno, aceita-se esse câmbio. E o PPP é o que é que se pode comprar aos preços locais com esse montante. Portanto, há aqui as duas fórmulas, nenhuma delas demonstrou superioridade para se verificar qual é que é a economia que está mais sólida, por essa via. Mas nunca ninguém se preocupou com isso, porque as divergências entre o método de câmbio oficial e o método de paridade de poder de compra afetavam países do meio da tabela. Quer dizer, era saber se as Filipinas estavam mais que a Malásia, estavam menos, mas agora está com a cabeça da tabela. Quer dizer, nos Estados Unidos o câmbio oficial tem a maior economia do mundo. E a China, em termos de poder de compra paritário, tem a maior economia. E não se chega a conclusão nenhuma. Então, começa agora a trabalhar-se um outro critério de caráter teórico, que é, além de medir o volume do PIB, o que é que está dentro dele. Ou seja, por exemplo, neste momento,
a discussão em termos de Estados Unidos e de China, e é por causa disso que o Trump está a fazer o que está a fazer. A economia americana tem superioridade porque produz muito mais coisas, é mais diversificada e tem um avanço tecnológico do qual depende da própria China. Tenta investir em empresas norte-americanas de vanguarda e tudo mais. De maneira que, por aí, agora tem que se começar a saber quantificar isso. Ora, o que acontece? Em termos, desde a queda do muro de Berlim, toda a teorização caiu e começou a trabalhar muito com indicadores. Daí dá o grande sucesso do índice de desenvolvimento humano. Nós vamos ter que elaborar uma teoria que, ao mesmo tempo, tenha suporte quantitativo, que inclua tudo isso, como se faz, por exemplo, para a definição de grandes níveis de poder e tudo mais. E, neste momento, há esse problema. Quer dizer, afinal, o que é que pesa mais? É uma economia que tem um volume muito grande, no caso africano é patente, hein? A maior economia da África é do Egito, depois é da Nigéria e da África do Sul em terceiro lugar. Em volume. Mas a mais forte é da África do Sul. Apesar de tudo. Porque produz muito mais, está com um avanço tecnológico e autonomia tecnológica muito maior. Enquanto que a Nigéria, 200 milhões de gajos a fazer comércio, vai dar muita coisa. Vai dar. Ainda por cima tem petróleo. No caso do Egito, agora são 100 milhões, ou 90 e poucos milhões. E não duvido muito que, com o ritmo em que as coisas vão, a Etiópia apareça como o terceiro PIB, em termos de tamanho, com 2, 3 produções. Portanto, agora a noção de PIB volumoso e economia forte são duas coisas distintas. O problema da África do Sul é que a África do Sul cresceu de uma forma muito semelhante ao Brasil. E não é por acaso que os anos 30 são fundamentais para 3 economias do Atlântico Sul. Argentina, Brasil e África do Sul. Foi o momento da substituição de importações. Apanharam a crise de 29. Vamos diminuir a dependência com aqueles tipos que eles são malucos, de vez em quando metem-se a fazer coisas na bolsa que arrebenta com tudo. Vamos começar a produzir sapatos, roupas, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, tendo que importar as máquinas para fazer isso. Na fase seguinte vamos fazer as máquinas para fazer isso. E como é que isso se produz? A África do Sul tem vastos recursos e sempre teve uma mão de obra muito barata. Isso foi muito bom para acumular capital no século XIX. Hoje é crime. Se você faz isso, você vai ter crise, porque você não tem mercado interno. E os mercados internos são fundamentais. Para países como Angola, é que realmente Angola tem pouca população, você tem razão. 23 milhões de habitantes ali não é nada. No conjunto da África Austral, no conjunto da África, 2/3 dos países não são viáveis em África, economicamente. 2/3. São um cálculo assim por cima, se calhar é pior. Então, onde é que está a viabilidade? Nas comunidades de desenvolvimento, nas macro-regiões. Quer dizer, a África passou pelo processo de balcanização, conforme sabemos, é o continente mais pobre, é o que tem mais países. Tem países onde tem 1 milhão de habitantes, 1 milhão de habitantes tem mercado nenhum. E a produção é pesca e coco. Não vai longe. Mas tem que se juntar, então, se as comunidades, as 5 comunidades de desenvolvimento funcionarem, aí as coisas mudam de figura. Porque passam a ser coisas grandes. Ora, o próprio comportamento do mundo... Dificilmente preveja não, mas é que é a relação... Unidade Económica Africana? Não, a geral, eu penso que é uma visão de longo prazo. O que eu queria ver era uma visão do imediato das 5 existentes. A CDAO, a CEAC, a SADCC, a do África do Oeste e também do Maghreb não funciona lá muito, mas enfim. Mas o que se nota agora, quando se fala com grandes operadores económicos internacionais, é uma tendência que é muito antipática para nós, mas que é evidente para eles, que é considerar a África como uma coisa só, um mercado só. Por exemplo, eu vi o interesse que o Brasil teve durante a elaboração destes anos de elaboração do trabalho. O interesse do Brasil por África. E então havia uns mais ceguinhos que diziam assim, mas também para exportar para o Benin, para Camarões, isto dá 0, não sei o quê. Até que alguém disse, soma isso por 54 e dá mais do que o comércio do Brasil com o Japão. Então, a África no seu conjunto, neste momento, aí já tem sentido a gente começar a pensar numa comunidade continental. Olha, os outros estão a olhar para nós dessa forma. A França agora vai ter problemas porque o francês vai ser mudado. Mas a França deixou um dispositivo em África. Inclusive, a França ficou muito contente quando líderes africanos reivindicaram não fazer 2 países, África Ocidental e África Equatorial, mas fazer 13. Ficou muito contente porque cada um produzia uma coisa. Para esse cada um é uma chatice. Para a metrópole francesa ou para a sequência da metrópole francesa é uma maravilha, porque recebe dos 3, não lhe afeta nada. Então, quer dizer, os desafios de desenvolvimento para países como Brasil e África do Sul são realmente de um tipo, é a criação de mercado interno.
E em termos de economias africanas, é sem dúvida alguma uma articulação regional. Ou seja, que no caso, por exemplo, no caso de Angola, é óbvio que o desenvolvimento de Angola passa pelo funcionamento do Acordo de Mazero, que é a criação do mercado comum na África Austral. E há coisas que em Angola, neste momento, não podem ser feitas se for só para Angola. Mas podem ser feitas se for para o conjunto da África Austral. Há um grande receio no conjunto da África Austral. E um receio com alguma base de razão. É o medo que a África do Sul lidera ainda mais o processo. A África do Sul tem moeda convertível, a África do Sul tem um nível tecnológico muito mais alto e a África do Sul tem acesso a créditos que os outros não têm. Por exemplo, este acordo, ao nível da sub-região Atlântico Sul, mas o acordo que o Mercosul assinou com a SACU é um acordo com a África do Sul, por causa desses fatores mesmo. Então, estes desafios assim para o imediato exigem classes políticas, centros de decisão, com uma capacidade de abordar estas coisas de forma um pouco mais séria do que até aqui, porque até aqui o que se tem verificado é a tomada do poder, e infelizmente se atinge muito a esquerda, é a tomada do poder por grupos sociais que não têm base económica e que querem construir a base económica onde lá chegam. Então isso aí fica predatório. Este é que é o problema. De maneira que, agora, as relações do Atlântico Sul, dos vários países, com a conjuntura mundial, com a nova configuração que se está a trabalhar. Nós estamos numa fase de configuração. Esta configuração tem dois aspectos que ao longo da história sempre causou grandes problemas. Um é as mutações tecnológicas. A adaptação das economias a essa mutação dá sempre crise, passa sempre crise. E a outra são as novas distribuições de cartas de poder e não sei o quê, que, por exemplo, para o caso dos Estados Unidos com a China, é realmente muito sério e um acompanha o outro. Quando se falou há pouco que a China quer entrar em São Tomé, os Estados Unidos já lá estão. Inclusive, às vezes, com interrogações muito grandes sobre instalações que pretendem construir. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Até breve.